Vamos dar andamento aqui. Hoje a gente tem convidados também. Além disso, vamos trazer essas últimas notícias do dia. Respira um pouco aí, toma água, que você estava falando até agora. Teremos 2 convidados por aqui hoje. Vamos até às 18 horas, até porque agora a Bolsa vai até às 18, não é isso mesmo? Mas antes eu quero dar um oi aqui para todo mundo que está assistindo a gente, para todo mundo que está aqui nos acompanhando. O Rui das Neves já está aqui dizendo, fala Débora Cuticute. Olha lá, Fernando Luiz também está por aqui. Ó, Rafa, o Bauru acabou de investir em mineradora de vanádio, é isso? Eu não sei. Mas se der certo esse investimento, sendo legalizado, mete bala, entendeu? Não sei. O que é, né? Talvez, será que um dia a gente vai ter o IPO do Bauruzão Sem Too Much? Não have a menor idea, mas vamos lá, né? Sabe o que eu descobri que é mais maluco, Débora? Olha que maluquice. O meu médico segue o cara que é o dono do Bauru Sem Too Much, o grande Diego. Olha que coincidência. Quem é que poderia imaginar? Um beijo, grande Dr. Ronaldo, inclusive, aí, que é meu médico há sei lá quantos milhares de anos aí. Um fofo, amo ele. Inclusive, eu queria deixar uma cena aqui pro chat. Falaram que tosaram o Golden da BMC. Tosaram o Golden? Passaram o Golden na zero, bicho. Que isso? Não, o Gabriel que passou, né, o ano inteiro que tava calor com uma barba enorme e agora que estamos chegando perto da época do frio, né? Hoje está 18 graus em São Paulo, está sem barba completamente, está aí no seu estilo tosado aí na... Troquei de skin, Rafa. Você trocou de skin? Pô, troquei de skin, cara. Entendi. Dá uma renovada, trocou a engine do jogo. Entendi. Você é o grande camaleão, né, da BMC. É nosso camaleão. Eu queria fazer, inclusive, levantar uma hashtag aqui, Gabriel de bigodinho. Por quê? Porque vai crescer a barba dele de novo. E então eu queria fazer o seguinte, ó. Eu acho, fazer uma aposta aqui da galera do chat, porque a gente trabalha assim. Se a gente bater até o dia 20 de novembro, 40 mil inscritos, pô, a gente tá com 35 mil. 40 mil, até lá a barba do Gabriel já vai ter crescido de novo. Aí ele apresenta um programa de bigodinho aqui. Eu vou aparecer igual o Henry Cavill no Missão Impossível. O Henry Cavill no Missão Impossível. Só vai faltar uns 80 quilos de músculo, mas o bigodinho eu vou ter pelo menos. Bigodinho, vozeirão, enfim. A gente vai firme, hein? Aí você faz quem quer. Mas aí manda, porque é o seguinte, tem 450 pessoas assistindo a gente agora. Se vocês mandarem cada um para uma pessoa, a gente dobra isso daí, cara. Entendeu? É verdade, e cada um mandar para outro é a pirâmide do amor. E aí vai dobrando. E o amor é algo que você pode compartilhar sem nenhum problema. E a BMC é o que é? A BMC é amor, né? Como diria aí uma marca de refrigerante, a BMC é também carinho, né? A BMC é amor, é meu presente da vida. Quem canta isso aí? Não posso falar porque não é propaganda. Mas enfim, vamos lá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como que está agora aqui o mercado. A gente tem um dólar aqui caindo nesse momento, Rafa, 1,29%, cotado a 5,50. Por enquanto, o dólar que vem se mantendo em queda durante o dia inteiro. O Ibovespa agora está subindo 0,97 aos 105.796 pontos, gente. Ainda é Magazine Luiza que está liderando altas. E Prio 3, que vem liderando baixas aqui, ó, com 4,47% de baixa nesse momento. A gente tem outros papéis aqui do setor de varejo também, como o Momer 3, Via também, que veio ficando, né, nessa alta aí o dia inteiro. Lame 4 também, no final das contas, entre outros papéis aqui. Hoje também tem aí o setor de turismo, também, ó, lá CVC também está aqui nessas altas. IRB, e aí junto com o IRB tem o quê, Rafa? Quem? Como diria o professor Cabral, que não está aqui. Eu tô longe, hein? É o comboio do pó? Isso aí mesmo. O comboio do pó? Não, agora você teve que me dar as dicas, tá? Cielo, IRB. Cabeça. Cadê as outras? Se você for puxar aqui, vai estar tudo juntinho. Ontem, inclusive, Débora, que você estava fora, a Hanna acabou caindo aí, que pediram no chat o ETF do Cabral que ele criou, né? O Pobre 11. E aí, tadinha, ela caiu no negócio que a gente estava na correria, né? Aquela coisa, né? Um monte de ticket que vai passando, a gente acaba não indo. Ela falou, você pode analisar o Pobre 11 pra gente, por favor? Aí o analista que veio falou, o Marcos Moura, um beijo pro Marcos Moura, inclusive, aí, deve estar nos assistindo, sensacional, aí lá do Clube do Trader. Mas enfim, aí o Cabral, né, saudades dele, amanhã ele tá de volta aí, com o ETF dele aí, o pobre. Hoje ele teve de manhã aqui com a gente, né? Então, ele teve de manhã, né, enfim. E aí o Eduardo Ribeiro da Silva, inclusive aqui falando, nenhum dos meus ativos que eu pedi foram atendidos pelo Rafael no D3. Mentira, Klabin 11. Você pediu lá, deu tempo sim. Mandei um abraço, inclusive, lá. Klabin, o Fabrício Lourenço fez lá o negócio, hein? Pelo amor de Deus, siga essa fila, hein? Eu sou melhor que poupar tempo.
Mas enfim, Débora, temos notícias Rafa, aí, né? vamos começar aqui o nosso giro de notícias falando sobre Nubank, né, que começou a distribuir os BDRs hoje, sem custo, nessa terça-feira. Teve cliente hoje já lá recebendo no aplicativo a notificação. E aí, quer um pedacinho do Nubank? Não sei se você tem Nubank, Rafael, mas fala aí pra gente, conta aí pra gente sobre o Nubank. Cada vez mais perto do seu IPO, né? O Nubank já está notificando nessa terça-feira os clientes que poderão receber um BDR, né? Um Brazilian Depositary Receipt, da Fintech sem custo, que será negociado como NUBR33 na B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Apesar dessa unidade em questão não ter custo para os clientes escolhidos, o Banco Digital informa que os investidores só poderão negociá-los após 12 meses, ou seja, não poderão decidir se vão manter ou vender neste período. Vale ressaltar que essa opção é válida apenas para o BDR doado. Quando o investidor pagar pelo certificado, eles poderão ser negociados livremente na bolsa. O banco afirmou que, abre aspas, o pedacinho do Nubank que estamos oferecendo sem custo é um BDR, um certificado que, segundo nossas estimativas, vai representar 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank. Essa fração será confirmada ao final do IPO, fecha aspas. O banco ainda lembra que, por conta do BDR do programa nos sócios, só poder ser negociado daqui a 12 meses, não é preciso se preocupar em declará-lo no próximo imposto de renda. Eles afirmam que, quando este momento chegar, iremos enviar instruções para que você possa fazer sua declaração corretamente. A Fintech também afirmou que, abre aspas, esta é uma forma que encontramos de agradecer nossos clientes e convidá-los a se tornarem sócios do Nubank, mas ele também é algo muito maior. É a chance para milhões de brasileiros de terem seu primeiro investimento na Bolsa de Valores sem precisar investir nada com isso, fecha aspas. Além disso, o Banco Digital ressalta que as BDRs, assim como as ações, são investimentos de risco indicados para determinados perfis de investidores. A empresa anunciou também que, abre aspas, ao disponibilizar um pedacinho do Nubank sem custo algum, estamos convidando nossos clientes a entrarem na Bolsa de Valores com a pontinha do pé, conhecer mais sobre os riscos e oportunidades, estudar o mercado, tudo sem precisar gastar seu próprio dinheiro, fecha aspas. E aí, Débora, será que vale a pena? Inclusive, teve mais cedo, né, o Marcos Saravalli falou sobre isso, né? Fez uma análise e vale a pena depois o pessoal olhar aqui na BMC News, correto? Além disso, tem que ficar atento a outras coisas, né, Rafa? Vai ter muita gente aí, acha legal, acha bonitinho, tem muita gente que ainda não entende de investimentos, que é importante ficar atento a outros fatores que também estão atrelados a isso aí. Imposto de renda também muda depois que você tem um BDR, é um investimento que precisa ser declarado, né? Então, as pessoas que não entendem muito bem de investir ou não conhecem, não estão informadas de tudo que precisa fazer, é importante ficar atento também a esses detalhes, né? Acho que isso também precisa ser melhor informado para o pessoal. As pessoas precisam deixar isso no radar, certo? Certo. Você de novo, manda, né, não passou frio, né, Débora? Está coberta de razão. Imagina, gente. Mas é isso, assim, é uma coisa legal, interessante, é uma boa iniciativa, tudo bem, beleza, investimentos lá fora. A gente sempre fala aqui que é interessante, dependendo do perfil. Né, mas, contando que muitas pessoas vão entrar aí nesse modo do investimento sem exatamente conhecer ou saber tudo que precisa ser feito, né? O que pode acontecer no lembrando, Débora, que a gente está no Brasil e aqui imposto, essas coisas de declarações são sempre muito complicadas, né? Não são, a reforma tributária é complicada. Não é coisa simples, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, realmente aí é de se atentar, você que está recebendo esse BDR agora, você que está assistindo a gente normalmente está aqui com todas as informações, a gente está trazendo todas essas atualizações, mas conhece alguém que recebeu esse BDR e ainda não sabe o que tem de fazer aí, como tem de declarar, o que é um BDR, o que está acontecendo, pede lá para se inscrever no canal da BMC News e vir acompanhar aqui o nosso conteúdo. Portfólio Global. O grande Felipe Nascimento e o Alan Gani, ou Galan Gani, né? Pela sua beleza exacerbada, né? Que inclusive ganhou esse apelido aqui no nosso chat. Né, que mostra toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, se não me engano, 6 e pouquinho, salvo engano, agora me pegou essa grade horária, eles explicam sobre o BDR, inclusive tinha gente mais cedo no marketing falando sobre isso, que descobriram a beleza dos BDRs. Então é importante saber em que mato você está lenhando, gente. Não importa, o lado bom da BMC é que a gente gratuitamente te explica sobre tudo. Né, de investimento, fundo imobiliário, é fundo de investimento, é BDR, é ação lá fora, é criptomoeda, é ação, é ETF. Então vem pra cá, fica tranquilo e vamos que vamos junto nessa. Não tem problema se aceitar ou não, mas toma cuidado. Vamos que vamos. É isso, Débora? Isso aí, viu, Rafa?
E outra, vamos agora às notícias internacionais, porque as autoridades aí do Federal Reserve voltaram, né, o foco para um debate sobre a taxa de juros que deve se intensificar nos próximos meses. Com uma delas aí afirmando, inclusive, que as condições para uma alta, né, podem ser atendidas no próximo ano diante da expectativa de crescimento de empregos e inflação, já indo além de níveis confortáveis. E traz mais detalhes sobre isso aí pra gente é a nossa correspondente Giovana Locatelli. Então fala aí pra gente, Giovana. Importante destacar que os números do setor de emprego são um importante balizador para o Federal Reserve decidir a data de início do tapering, que é a redução de compra de títulos lastreados em hipoteca e títulos do Tesouro. E como a gente está vivenciando uma oscilação no setor, o Fed ainda não consegue definir esta data e o mercado com certeza está de olho. Sobre as expectativas da inflação aqui nos Estados Unidos, para o ano que vem, aumentaram 0,4 ponto percentual, para um novo recorde aí de 5,7% em outubro deste ano. Os consumidores também esperam a inflação maior aí de 5,6% contra 5,5% que esperavam no mês de setembro. Então, o americano está um pouco mais preocupado com a inflação. Por outro lado, as expectativas da inflação para os próximos 3 anos reduziam um pouco para 4,2% após crescer por 3 meses consecutivos. Mesmo assim, fica bastante acima dos 2% estipulados pelo Federal Reserve. E a gente acompanha toda essa movimentação. Giovana Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. É isso aí, Giovana. Bom, gente, hoje o ministro de Minas e Energias, o Bento Albuquerque, né, ele disse que não existe e nem nunca houve interferência na Petrobras ou no mercado de combustível. Onde que o ministro falou isso, Rafa? Débora, o ministro de Minas e Energia disse isso durante uma audiência pública em comissões do Senado, onde também afirmou que existem diversos dispositivos legais que impedem que isso aconteça, entre elas a Lei das Estatais de 2016, que determina que não pode haver interferências nas empresas públicas. Essa declaração do ministro vem logo após diversos comentários do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à estatal. Só lembrando que, no último sábado, no começo dessa semana, aí, Bolsonaro disse a apoiadores que procura uma maneira de ficar livre da Petrobras, seja fatiando ou até privatizando a empresa que entrou na mira do executivo com as altas frequentes nos preços dos combustíveis dos últimos meses. Sobre esse tema, inclusive, o ministro afirmou que o aumento se deve principalmente à alta do petróleo no cenário internacional. O ministro destacou ainda que existem discussões no Congresso e no governo sobre o aumento dos preços de combustível. Em relação ao executivo, ele falou que alguns tributos federais já foram reduzidos e que há alguns outros em análise, mas que é necessário que haja alguma compensação. Entre as alternativas para conseguir controlar essa disparada do preço da gasolina, Albuquerque comentou sobre a criação de um colchão tributário que possa permitir que as variações do preço do petróleo e do combustível possam ser compensadas de alguma forma. Débora? Maravilha, Rafa. Bom, e a recuperação da economia brasileira será mais lenta do que já tinha sido previsto antes. Por que isso deve acontecer agora, Gabriel? Não é, Débora? Pelo que diz a Fitch Ratings, isso deve acontecer, Débora, por causa da deterioração dos fundamentos econômicos e do panorama político. O relatório sobre os indicadores de crédito corporativo do país, assinado pelo diretor Renato Donati, diz que a inflação disseminada, o aumento do desemprego e a elevação dos juros devem manter o consumo sob pressão e limitar a geração de caixa de empresas mais expostas ao capital, ao mercado doméstico. Ao mesmo tempo em que exportadores de commodities continuarão prosperando. A agência de classificação de riscos destacou ainda que a frustração com o crescimento econômico do país após a redução do auxílio emergencial se somou ao avanço da inflação, causando aí uma piora nos indicadores de confiança, tanto de empresas quanto de consumidores. Enquanto isso, a turbulência persiste na política, contribuindo aí para a volatilidade maior nas perspectivas econômicas instáveis do Brasil. O relatório repete as previsões apresentadas pela Fitch em setembro, que apontam uma inflação de 8% neste ano, recuando para 4% em 2021. E o crescimento de produto interno bruto, PIB, de 5% e 2% em 2021 e 2022. Só que apesar dessa diminuição do risco hídrico, após a volta das chuvas, a disseminação da inflação e a maior volatilidade da atividade econômica desafia, na avaliação da agência,
a geração de caixa em setores como o varejo, a educação e companhias aéreas que, apesar da rápida recuperação exibida aí neste último ano, ainda entram neste grupo de atenção, Débora. Maravilha, viu, Gabriel? Bom, gente, e mais cedo o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu avançar com a desoneração da folha se a PEC dos precatórios, né, for realmente aprovada, não é isso, Rafa? É toma lá da cá? Aquela famosa série, inclusive, né? Toma lá da cá e no rola-rola, né, Débora? Arthur Lira se comprometeu mais cedo a ajudar na tramitação da prorrogação da desoneração da folha de pagamento se a PEC dos precatórios realmente for aprovada. Essa desoneração atende desde o ano de 2011 até o ano de 2021 os setores que mais empregam e têm validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Um projeto de lei de autoria do deputado Efraim Filho prorroga os efeitos da medida até 2026. O texto foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação no dia 15 de setembro, mas travou na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Marcelo Freitas, afirmou que só espera a aprovação da PEC dos precatórios para apresentar o parecer. Débora? Maravilha, Rafa. Bom, ainda falando sobre a PEC, a Câmara aprovou o repasse de 60% dos precatórios do Fundef para os professores, né? Isso, Gabriel? Aprovou sim, Débora, por 416 votos a 11. O projeto de lei aprovado destina 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, para pagar professores que atuavam na época dos repasses menores do governo federal. O texto agora vai para o Senado. Só lembrando que esse projeto fez parte de um acordo negociado aí por Arthur Lira e por partidos tanto governistas como de oposição, como o PDT, para aprovar a PEC dos precatórios, Débora. Maravilha. Obrigada, viu, Gabriel? Bom, vamos nos despedir aqui do Gabriel, Rafa. Vamos sim. Vamos lá, dar um tchau aqui para ele já liberar aqui esse moço. Um beijo pro Gabriel, né, gente? Um abraço para vocês também. Eu que vou dar aquela parada na barba, porque isso aqui cresce rápido. Amanhã eu já posso dar barbudo de novo. E aí o pessoal do chat não me perdoa. Fala, pô, Gabriel, o que aconteceu? Eu vou manter esse visual aqui por um tempo, Rafa. Vamos ver se eu consigo fazer esse bigode aí da aposta dos 40 mil seguidores. E vamos ver se a gente consegue bater. Eu acredito na nossa audiência aí. Acredito em todo mundo que segue a BMC News. 20 todo mundo de novembro. engajado. 20 de novembro, aí 40 mil seguidores. Eu acho que dá 40 mil até dia 20, Gabriel de bigodinho. Digo mais, aumenta a aposta. Eu também vou ficar de bigodinho. Se a gente tiver rapaz, aí dia sim, 20 de novembro. Vai ser um absurdo. Vai ser um... Putz, aí a Faria Lima não vai aguentar. Aí a gente vai quebrar a internet. Ah, quebra, né? Quebra a internet. Bom, certinho, gente. Um abraço pra vocês e até amanhã. Valeu, até mais. Tchau, viu? Rafa, e aí, Rafa? A gente já tem nossa entrevistada aqui, inclusive a Fernanda, que já está aqui com a gente. Já temos, sim. Deixa eu ver se ela já está aqui com a gente no ar. Deixa eu até voltar um pouquinho para cá para não ficar desfocado. A Fernanda, que é planejadora financeira. Inclusive, ela já está aqui para poder a gente bater um papo com ela. Boa tarde, Fernanda. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu não lembro se ela já veio aqui no Top News. Eu lembro dela no BMC Now. Comigo a grande Rana Beltrão, mas acho que é a estreia dela no Top News, talvez, não? No Top News, sim. Rafa, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês sempre. A última vez que eu estive aqui foi com o Marcos Saravalli e agora com vocês de novo. Perfeito. Ô, Fernanda, queria começar então falando aqui com... Antes de eu só responder aquele negócio aqui do chat, aqui falando, pessoal, que homem bonito de barba, é obra de arte, 2, então, legal, aí recebemos uma pancada ao vivo aqui. Muito Deus bom, grande dia, muito legal, muito obrigado, eu estou vermelho, eu sou muito branco, eu fico vermelho fácil. Mas enfim, vamos lá. Fernanda, queria começar comentando um pouco com você sobre os resultados da Itaúsa, né, e também do Banco do Brasil. O mercado parece até que recebeu bem, né, mas o Bradesco também veio bom, subiu após a divulgação e ontem, por exemplo, ficou meio de lado o papel, né? Como é que está a sua opinião em relação a esses bancões aí na Bolsa? Você acha que vale a pena o investidor ter um olhar atento depois desses resultados aí? Rafa, o que eu costumo dizer, costumo ouvir muito também dos analistas, é que as ações tinham que ficar numa ilha, porque se a gente isolasse todos os fatores políticos e externos de macroeconomia, as ações estariam muito melhor precificadas. E aqui no Brasil a gente sabe que o nosso mercado é muito sensível a notícias, ao noticiário, e até por isso é muito importante o trabalho de vocês aqui, de trazer essas informações sempre muito atualizadas, porque
as ações acabam sofrendo muito com isso, né? E aí eu acho que é válido aqui a gente fazer uma revisão do cenário que a gente está. Porque são dois pontos macros que são chave para tudo isso que a gente vê no dia a dia e até para entender como que cada notícia dessa impacta positivo ou negativamente. Então, a gente tem, nesse cenário geral, um gargalo externo por conta de descasamento de oferta e demanda e o problema fiscal, que é algo mais local aqui do Brasil. Então, algo da nossa economia doméstica somado ao descasamento entre oferta e demanda. Então, esses são os dois principais temas, e aí dessa conjuntura, se desdobra tudo que a gente tá vendo aí no mercado. Então, a gente tem um gargalo de produção, né, com todas essas manifestações dos presidentes de bancos centrais dizendo sobre as pressões inflacionárias. Não é a primeira vez que a gente fala disso aqui. Eu, pelo menos, que venho de vez em quando, já me lembro de falar semana após semana sobre a questão da inflação, que durante a pandemia entendeu-se que a inflação, especialmente nos Estados Unidos, seria uma inflação temporária, mas ela tem se perdurado. Tem sido mais longa do que se esperava. E aí, conforme a pandemia vai passando, esses gargalos, eles, teoricamente, deveriam se normalizar. O grande problema é que o avanço da vacinação nos países e a retomada dessa demanda ao redor do mundo todo não tem sido algo similar, né? Não acontece ao mesmo tempo. A gente pode ver que no Brasil, apesar do nosso atraso com relação ao resto do mundo na vacinação, se normalizou, porque a nossa população engajou muito na campanha de vacinação, então a gente teve uma melhora nesse sentido. Em contrapartida, na Ásia, a gente vê que tem estado um pouco mais atrasado, porque eles lidam também de forma diferente. Qualquer mínimo sinal de perigo com o vírus, com novas variantes, eles já colocam lockdown de novo. Então, a gente vê que isso acaba impactando em toda a cadeia de produção. Especialmente se a gente for pensar que a Ásia é o principal fornecedor de vários suprimentos que o mundo inteiro precisa. Né? A gente fala muito dos chips e fora todo o resto, né? Faltou até container. Então, tudo isso acaba impactando a economia de maneira muito forte. E, apesar da recuperação, especialmente dos Estados Unidos, né, que vem dado bons índices no mercado de trabalho, de crédito, existe um descasamento aí entre a oferta e demanda. E aí a gente vê, quanto mais oferta, né, os preços vão aumentando, e aí isso impactando a inflação. E qual é a resposta que os governos têm dado para essa inflação? É a dinâmica com os juros. Os juros são o mecanismo que os bancos centrais têm para tentar atingir o problema da inflação. Acontece que você mexer na política de juros acaba sendo uma política contracionista, mas ela não deve ser sempre utilizada, né? Porque se você tem uma inflação por uma falta de chuva, não é você subindo os juros que vai chover, né? Então, não é para todo choque de oferta que você deve responder com juros, né? Às vezes, só precisa esperar, acomodar aquele choque, e aí as coisas se normalizam. De toda forma, a gente vê os bancos centrais debatendo sobre isso, e realmente, o que a literatura diz é para esperar. Mas se o Banco Central americano já fala numa redução das compras, né, do tapering, de fazer uma alta de juros, todo o resto do mundo precisa apresentar algum tipo de prêmio de risco. Né? Se o investidor, que pode investir em qualquer lugar do mundo, tem juros mais altos nos Estados Unidos, para ele correr um pouco mais de risco em outros países, especialmente em países emergentes, ele precisa ser recompensado com mais juros. E aí, num cenário de juros mais alto, a gente vê setores como o de banco se beneficiando muito,
porque é um dos principais produtos do setor bancário, os empréstimos, as linhas de crédito, enfim. Isso acaba impactando diretamente a receita dos bancos, e aí a gente vê empresas como essa do setor financeiro reportando bons resultados e aí sendo impactadas negativamente por conta do cenário local. Perfeito, Fernanda. Bom, gente, inclusive vou até pedir para a galera já mandar suas perguntas aí no chat, enfim, aí sobre toda essa questão macroeconômica. Inclusive, Fernanda, eu queria te perguntar, tem uma questão muito importante que está aí circundando a gente aí, né, no mercado financeiro, que é a questão da PEC dos precatórios. Né? A gente está com essa indefinição, aí juntamente com tantas outras indefinições lá em Brasília, enfim, né, que fica nesse vai e volta, daqui a pouco vai ter recesso, aí vai ser, enfim, até março do ano que vem. Mas a PEC dos precatórios na semana passada, a gente teve ali a definição de que foi aprovada, né, por 312 votos, né, 4 acima do que o governo queria, né, precisava, né, no caso, né, mais 4 votos acima. E agora a gente está tendo o segundo turno da votação e ainda está tendo essa questão aí do se vai ou não vai. Quando teve a aprovação, o mercado no dia seguinte ele reagiu mal, né, ele teve uma queda ali, e aí até o próprio presidente da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira, falou que não entendia direito por que o mercado estava reagindo mal, afinal seria definição de algo e não indefinição. Você acha que o mercado ele apoia a PEC ou acaba que ele não quer também... Toda essa questão já é um estresse por si só e aí ele não quer saber de estresse de qualquer jeito, então se aparecer, a gente está num nível que se aparecer Brasília lá na editoria, o negócio vai cair de qualquer jeito, ou enfim, qual que é a situação? O que o investidor deve, então, torcer para que aconteça? Né? A PEC, então, tem que ser reprovada, aí a bolsa sobe, ou aprovada logo, aí o negócio cai, mas depois volta, enfim. O que você acha que o investidor deve ter em mente nessa situação macroeconômica? É muito normal esse tipo de dúvida pelo seguinte, a gente sempre vem falar aqui, especialmente em dias de muita volatilidade, a gente sempre vem falar que o mercado não gosta de incertezas. E, de fato, quando a gente vê algo se concretizando, é normal esperar menos volatilidade. Agora, a direção vai depender muito desse resultado, né? O que o mercado espera ver, isso assim, como... Pensando o mercado como acionistas das companhias que precisam de um cenário estável para desenvolver os setores, quaisquer setores que sejam, como a gente precisa de uma estabilidade, a gente precisa de que determinados cenários estruturais estejam postos para que as empresas consigam se firmar. Então, a gente vê hoje que o Ibovespa teve uma alta, apesar da fraqueza lá das outras bolsas, mesmo estando distante das máximas, a gente vê esse impulso pelo otimismo do avanço da PEC, dos precatórios. Então, hoje a gente vê isso sendo refletido positivamente à medida que a gente, né, que todos os agentes do mercado veem um pouco mais de claridade sobre esse assunto. Mas, assim, o que a gente tem que pensar também é se a Bolsa está barata ou não, e aí como isso vai impactar nas ações que compõem o índice, e aí por isso a gente está vendo o resultado no Ibov, né? As empresas que compõem o índice, especialmente ali, acho que a gente sempre fala aqui, elas já tiveram no seu preço, elas já foram precificadas de uma maneira muito ruim, né? Num cenário muito ruim, por conta de toda essa instabilidade, por conta das discussões do orçamento, e como o governo vai conseguir encaixar dentro do teto de gastos esses 90 bilhões de pagamentos de precatório. E aí, por conta disso, a gente viu, no mês de outubro, que fechou, os DIs subindo, né, para mais de 2%, então a gente viu os DIs indo para um patamar muito mais alto em curto espaço de tempo, e aí
isso também ajuda a mudar os ventos, né, da renda variável. Assim como a gente viu quando a Selic bateu nos 2%, as pessoas naturalmente tentando melhorar o retorno das suas carteiras, indo para a renda variável, é natural que quando a renda fixa, que apresenta muito menos volatilidade e muito menos risco de mercado mesmo, né? Tem mais o risco de crédito, é natural de a gente ver o fluxo dos capitais indo para a renda fixa. Então, tudo isso impacta a Bolsa, se você comparar com a Bolsa, na verdade, colocando a Bolsa em dólar, você vai ver que ela está bem mais barata. Se a gente olhar no micro, né, o resultado das empresas, a saúde das empresas, os resultados que elas vêm mostrando nos balanços, a gente vai ver que a Bolsa pode ser considerada, sim, barata, mas é uma Bolsa ainda muito pequena. Qualquer notícia traz muita volatilidade, porque uma ação deixa o índice muito sensível, então é mais ou menos por aí. Perfeito. Ô, Fernanda, inclusive a gente tem mais pergunta aqui do nosso chat. O Bauru Sentiu Much, grande Bauru Sentiu Much, inclusive, mandou aqui. Fernanda, o uso da farta reserva cambial não poderia ser usada para a mudança do perfil da dívida pública e, por consequência, uma melhor manutenção nos juros? Caraca, ô, Bauru, excelente pergunta, viu? Muitas palavras difíceis numa sequência só. Eu achei sensacional, eu fiquei impressionado, porque toda vez que o Bauru Sentiu Much manda aqui no chat é para ele falar que a gente tem que conhecer o Tio Much do Bauru, mas muito bom, viu? Parabéns. Enfim, Fernanda, você acha aí que essa questão da reserva cambial poderia ser usada? Eu gosto muito desse assunto também, é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar dentro de toda a economia, e aí a gente tem que lembrar do nosso modelo de fazer economia, né, como o Banco Central atua com metas de inflação e com câmbio flutuante. Então, se a gente está num cenário muito instável, em que o mercado já vem apostando contra a nossa moeda, né, o real já está bastante desvalorizado, o Banco Central fazendo mudanças no nosso perfil, na verdade, no nosso volume de reservas mesmo, você começa a observar que isso pode gerar algum efeito especulativo em cima da nossa moeda. Então, se a gente olhar o governo como se ele só tivesse como agente o Banco Central, seria um cenário razoável de se pensar. Mas a gente tem que pensar também que existem outros agentes que pode haver mais volatilidade no sentido de especulação em cima da nossa moeda. Então, isso é algo que preocupa se a gente for por esse caminho de queimar reserva, né, para melhorar a nossa situação de câmbio. Toda certeza. Inclusive, eu já estava vendo mais cedo, eu esqueci a teoria de qual economista que foi ex-presidente do Banco dos BRICS, mas ele estava falando sobre toda a questão de desenvolvimento social e também da reserva, que a gente tem uma reserva internacional enorme ainda, que daria para ser utilizada. Enfim, esse é um assunto que dá muito pano para a manga ainda em relação a essas questões, principalmente no momento de crise econômica que a gente está, né? A inflação está disparando e, enfim. Bom, o Anselmo Lessa vem agora com uma outra pergunta, hein? Interessante sobre a economia. Ele falou: quem faz aluguel de ações quase sempre tem como objetivo manipular o mercado? Ô, Fernanda, uma pergunta, assim, eu adorei. A pergunta é polêmica, não? Quem faz aluguel de ações quer manipular o mercado, na sua opinião? O aluguel de ações é um tipo de operação que é visto pela própria agência que classifica isso na hora de você considerar no suitability dos investidores nas corretoras, considera como uma operação de conservador a moderado. Então, se você pensar que o aluguel é feito para gerar algum tipo de remuneração na carteira para o investidor mais buy and hold, não faz muito sentido você pensar que a pessoa está
tendo uma posição tática de apostar contra o mercado, porque se você faz outros tipos de operação também para remunerar a carteira que está em buy and hold, você consegue mais retorno do que o aluguel de ações, né? Se você faz, por exemplo, um financiamento com opções, você pode conseguir um retorno maior. Então, não sei, assim, pode haver sim esse tipo de comportamento, mas no geral é uma operação para um perfil conservador, às vezes feito até de forma automática por algumas corretoras, então não acho que seja no geral e não necessariamente. Perfeito, então aí a resposta para o grande Anselmo Lessa, que tá nos acompanhando aqui, né, claramente. Bom, Fernanda, vamos agora bater um papo um pouco sobre o setor de commodity, né, e petróleo, inclusive, que a gente tem aí uma movimentação bastante interessante, né? Agora há pouco eu estava no The Trade, né, cobrindo hoje o grande professor Alexandre Cabral, né, que eu estava conversando com o Fabrício Lorenz, ele estava falando um pouco sobre a PetroRio, né, a PRIO, enfim, que está subindo, mesmo com o petróleo no momento conturbado. Você acredita que as empresas do setor de petróleo devem ter um olhar especial agora do investidor, né? Principalmente não só a PetroRio, mas tem, né, 3R Petroleum, a gente também tem a Petrobras, né, que sempre está aí no holofote do investidor. A Petrobras, inclusive, que está envolvida nessa questão aí, né, o poder estatal versus o privado, né? Quanta parte dela mesmo nessa história da alta do combustível, vai ter interferência, não vai, enfim. Como é que você analisa todo esse cenário das empresas de petróleo aqui no Brasil? É muito complicado me posicionar nesse sentido, porque sim, é um setor que é muito impactado por política, né? Não só aqui no Brasil, quanto do país que mais se relaciona com a gente quando a gente pensa em exportação. Então, eu estou falando de China, porque a China tem um governo que se decide por uma política, consegue implementar no dia seguinte, né, por ser de um perfil autoritário. Então, a China, desde que fez essa mudança na verdade, que anunciou que faria uma mudança no seu perfil da matriz energética, as nossas empresas de commodities sofreram bastante. Além disso, a gente vê que, especialmente a Petrobras, ela fica muito à mercê de qualquer notícia que a gente visualiza. É claro que a PetroRio teve um resultado melhor, né, historicamente, se comparado com a Petro 4, mas é um pouco complicado falar sobre esses papéis. São papéis que são muito afetados por questões políticas, mas que também se beneficiam com o valor do câmbio como está. Então, assim, como eu falei anteriormente, se a gente colocar a Bolsa comparativamente, a gente pode dizer, sim, que a Bolsa está barata, né? Mas agora, se é o fundo, ou em que momento retoma, né? Eu também tenho investimentos, também me preocupa o retorno da carteira, mas são papéis bastante sensíveis que não respondem somente aos seus próprios resultados, enfim, aos seus balanços, né? Se afetam por outros fatores muito importantes. Está caindo nesse momento, até vendo aqui, ele estava em alta de 0,9%, nesse momento ele está numa alta de 0,3%, ou seja, realmente está caindo agora no fim. Será que vai desabar? Será que o barraco, como diria a música, né? Foi aí que o barraco desabou. O que aconteceu com esse Bovespa? A gente vai dar uma olhada aqui, estou até aqui pesquisando, vendo se tem alguma coisa, mas pelo jeito, até agora, nada. Teve o BTG que está caindo 4,43% aí, sendo uma das maiores perdas de Bovespa, com as pessoas realizando os lucros aí hoje, mesmo depois de um balanço robusto do terceiro trimestre. E também tem a PEC explicatória que está rolando lá. Inclusive, eu tinha até brincado com o Fabrício Lorenz mais cedo. Eu falei que eu não ia falar que o Bovespa ia ficar tranquilo hoje nessa terça, porque terça é dia de zicar coisa. E quando tem Brasília muito no destaque, a gente sabe que bem do nada o negócio pode mudar. E, enfim, agora a gente está vendo que o negócio realmente pode ter mudado. Mas, enfim, então teve um destaque. O destaque que retirava a securitização de dívida do texto foi derrubado por 342 votos a 140. Então, a gente vai continuar acompanhando
aqui na BMC News, tudo que estiver rolando aí, enfim, né, em relação aí a PEC dos precatórios está rolando firme e forte lá, inclusive daqui a pouco a gente pode até colocar aqui ao vivo, né, a votação, enfim, essa votação deve ter até o fim do dia aí, né, firme e forte. Se Deus quiser, não vai varar a madrugada, porque, enfim, quem trabalha no portal sabe. Bom, Fernanda, queria continuar aqui falando com você um pouco, né, que mandaram inclusive pergunta aqui. O Leonardo Lobo tá perguntando, alguém sabe me dizer por que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou frente às moedas vizinhas? Aí uma pergunta aí que a gente não vê muitas vezes não, viu? Uma pergunta né, mais ampla, mas eu gostei dessa pergunta. Parabéns, Leonardo, excelente pergunta. Vamos falar um pouco sobre a desvalorização da moeda, né? A gente está hoje, se eu não me engano, o real foi uma das que mais valorizou, né? Foi acho que a segunda que mais valorizou, tirando a da Argentina, se eu não me engano. Mas ainda não tem um holofote, uma luz no fim do túnel, né? Ou tem? O que você está visualizando sobre esse sentido, Fernanda? Assim, o que o texto de economia diz, que o que pauta esse assunto é a credibilidade do Banco Central. Então, do Banco Central e dos governos, né? Se a gente está numa situação em que o mundo inteiro passou por pandemia, a gente pode dizer que esse fato foi equalizado no mundo inteiro. Então, não foi a pandemia que fez o real despencar assim, porque senão todas as outras moedas teriam despencado na mesma magnitude, né? Não faz muito sentido a gente pensar que o problema foi a pandemia. É lógico que afetou, mas não só isso. O grande problema, e também a solução para isso, é a questão da ancoragem da política fiscal. Por quê? A gente precisa ter credibilidade na autoridade monetária para que os agentes consigam perceber que existe um caminho. É sempre o mesmo problema que a gente fala aqui, de incerteza, né? A gente precisa ter as expectativas de inflação ancoradas para que isso não se responda tanto em juros, que isso faça voltar naturalmente, né, pelo câmbio flutuante, o real forte frente ao dólar, frente a outras moedas. Então, todo esse problema está relacionado a expectativas não ancoradas e a falta de credibilidade de que o governo está realmente fazendo o que ele se propôs a fazer no momento que foi eleito. Né? Esse governo foi um governo que foi eleito com justamente essa pauta de reformas, de mudanças estruturais, que não foi entregue, seja pela pandemia, seja por um jogo político, enfim. Mas a falta disso acaba impactando a nossa moeda. Então, é mais relacionado a esses assuntos de expectativas e de falta de ancoragem. Perfeito. O Anselmo Lessa aqui, inclusive, mandou outra pergunta aqui, Fernanda, para a gente, sobre ainda o setor de commodities e petróleo. Quer dizer, de commodities e petróleo é bom, né? Em commodities de petróleo, no caso. Perguntou para você que se você tivesse que escolher entre Petrobras e PetroRio, qual você escolheria? Já que os preços das ações são quase iguais e sabendo que a Petrobras vai pagar dividendos e a PetroRio tem muito tempo que não paga, mas também tem toda a questão das polêmicas da Petrobras. Olha só, uma pergunta que não é muito de amigo, né? Não é aquela pergunta de brother, né? Mas é terça-feira, 4h56, no meio da Bolsa de Valores, a gente sabe que tudo acontece. E aí, Fernanda, será que... Pra onde vai? Eu não sei pra onde eu iria, no caso. Eu graças a Deus, como diria o velho ditado, o Anselmo, graças a Deus, né? não sou eu respondendo. Anselmo. Anselmo, assim, eu adoraria poder te dizer, mas além de ser muito difícil da gente prever, eu não sou analista de ações, então não posso fazer esse tipo de recomendação pelo órgão regulador, enfim. Mas o que a gente pode falar no geral, no cenário geral macroeconômico. Desculpa. Não, tudo bem, você escapou bem. Tudo bem. Eu tava ansioso agora para ver para onde é que você ia cair.
Mas tá bom, tudo bem. Bom, Anselmo, você teve sua resposta aí, Anselmo. Aqui é assim mesmo, gente. Vocês mandam a pergunta no chat, eu faço. Eu sou apenas entendeu? No circo do mercado financeiro eu sou palhaço, gente. É isso, eu não sei de nada. Bom, vamos lá. Bom, gente, vamos continuar aqui o nosso papo aqui, Fernanda. Já são 4h57, já estamos chegando mais ou menos perto do nosso fim aqui de papo. Sempre muito legal recebê-la aqui na BMC News. Queria primeiro agradecer a sua participação aqui e segundo, pedir que você deixasse as considerações finais aí para os investidores aqui, que estão ligados aqui com a gente, que ele tem que ter na cabeça aí para o curto, médio e longo prazo para poder investir aqui no Brasil. Rafa, acho que o que a gente precisa se atentar são nesses dois fatos principais, né? Como os bancos centrais vão se comportar com a política de juros e como a gente vai ver o desenrolar da questão fiscal aqui no Brasil. Esses são os dois principais, esses são os protagonistas da nossa conjuntura atual. Todo o resto é ruído. Então, para o investidor, é importante que ele não se atente tanto aos ruídos de curto prazo, para que pense numa carteira diversificada, né? Até ampliando a sua pergunta, não pensar apenas em Brasil, porque aqui no Brasil a gente sofre muito com o cenário global, então é importante também se ater a todo o cenário global que está acontecendo. Eu sei que para o investidor, às vezes, pessoa física, é complicado, além de trabalhar, de fazer todas as suas atividades cotidianas, ainda ter que se preocupar com isso, mas sempre pensar numa carteira diversificada. Diversificada, eu digo, não só em classe de ativos, mas também em geolocalização, né? Investir em outros países também. Hoje a gente já tem mecanismo para isso. Até antes da gente começar aqui, vocês estavam comentando sobre o mecanismo das BDRs, enfim. Existem hoje outras maneiras de se investir, seja via fundos de investimento, seja via BDRs, enfim. Pensar numa alocação global e no mais, é isso, Rafa. Queria agradecer o convite mais uma vez, é um prazer conversar com vocês, espero ter agregado um pouco aqui para a nossa audiência. Perfeito, Fernanda. Obrigado, viu? Espero você mais vezes aqui, não só no Top News, como em toda a grade de programação aqui na BMC News. E tenha uma boa semana, tá certo? Igualmente, Rafa, um grande abraço. Valeu, obrigado. Bom, gente, agora são 5 horas em ponto no horário de Brasília. Deixa eu chamar o grande Gabriel Monteiro, que está ali no mapa de calor, fez uma rápida substituição ali, parecia a Fórmula 1 aqui, essa equipe da BMC, parecia uma Ferrari, né, trocando rápido as coisas ali, os computadores. Gabriel Monteiro, tudo bom aí no mapa de calor? Já treinando aí no nosso mapa de calor, já se habituou, ele já tá... Olha só, Rafa, minha estreia aqui no mapa de calor, a gente fez um pequeno pit stop. Seja bem-vindo, hein? Trocamos os pneus aqui, a Débora teve que dar uma saidinha, então eu fiquei nessa posição, estou treinando aqui, como você bem disse, no mapa de calor e vamos atualizar bem ele, hein? Esse fechamento de mercado agora, o Ibovespa operando uma alta de 0,74%, uma pequena alta, né? Mas querendo ou não, dá uma olhada nesse gráfico, uma pequena alta já é de se comemorar. E olha só que interessante, ali perto, no fim da sessão, era o que a galera estava até comentando aqui no chat, né, Gabriel? Tinha tido uma queda de 0,50% depois da primeira derrota do governo na PEC dos precatórios. Ou seja, essa questão lá em Brasília, ela realmente vai movimentar o mercado, igual ela está movimentando o mercado hoje. Né? Estão votando cada um dos pareceres ali, cada uma das questões, né? E cada partido está se comportando de uma maneira, né? O PDT, inclusive, teve gente que removeu seu voto e isso está mudando ali o gráfico do Ibovespa. Nesse momento está em alta de 0,64%, mas tudo pode mudar, né? A gente está aqui de olho mesmo, né? Ainda falta 1 hora para o mercado poder fechar. Né? É isso aí, lembrando aí que todo mundo que a Bolsa agora está fechando às 6 horas da tarde por conta da volta aí do horário de verão lá nos Estados Unidos. A gente vê eu tô vendo aqui já há algum tempo, Rafa, a gente está esboçando essa alta de 0,64, sobe para 0,70, cai de volta para 0,64, então realmente acompanhando essa movimentação lá em Brasília, que vem tocando o preço de muitos ativos aí nos últimos meses. Quem vem acompanhando a BMC News vê que às vezes o micro tá sendo sobreposto aí pelas questões políticas, questões fiscais do país. Hoje a gente vê um bom dia para quem está investido em varejo, aí Magazine Luiza figurando entre a maior alta, aí 9,56%, a Mer3 com 0,86%.
8,54% de alta, perdão. Cash 3 Melius, essa Melius que também tem um dia de muita alta, um dia de muita baixa. Tem gente que chama de Crash 3 a Cash 3. O Crash 3, a Cash 3 aí, operando a 7,24% de alta. Lojas Americanas aí com 7,07% de alta. EZTEC com 6,55% de alta. Como eu havia mencionado aí, varejo com muita ação em alta, Via Varejo com 5,52%. E Ultrapar aí com 5,46% de alta. Para quem não está inteirado aí da semana de balanços, essa semana a gente tem muitos resultados de varejo aí sendo divulgados e essa movimentação, muitos analistas dizem que pode ser uma antecipação aí do que pode vir pela frente. Então, para ficar ligado em todos os resultados divulgados, a gente está aqui sempre na BMC News atualizando nosso portal de notícias, bmcnews.com.br, e com a nossa programação ao vivo aqui trazendo as últimas notícias. Agora partindo para as baixas, Rafa. Prio 3, após aí uma alta de 20%, acho que na última sexta-feira, 17%, se não me engano, fechou o papel de Prio 3 de PetroRio. Hoje está figurando entre as maiores baixas com menos 4,68%, aí um 4,68% de queda para PetroRio. BTG Pactual também divulgou resultados nesta manhã, figurando entre as baixas de 4,34%, Gol com menos 3,19% e Vale com menos 2,94%. A gente tem essa discussão aí, BTG Pactual apresentou um bom resultado, a gente vai trazer o Anderson aqui daqui a pouco para conversar com a gente. Por que essas empresas às vezes reportam bons resultados consistentes e veio um dia de queda na Bolsa de Valores, Rafa? Exatamente, muito bom, hein? Olha, eu tô até aqui meio perdido, que teve muita informação, eu estou maluco, né? Aquela descarga de informação muito boa. Ô, Gabriel, olha, trazendo aqui mais informação, inclusive, ao fechamento do dólar. O dólar fechou em queda de 0,83% aos R$ 5,49, depois de oscilar ali na casa dos R$ 5,45 e R$ 5,54. Então ele fechou aí mais ou menos no meio termo, aos R$ 5,49. E o STF formou a maioria, né, de 6-0 para manter a decisão da ministra Rosa Weber em suspender o repasse do orçamento secreto, né? O placar ali então fechou ali em maioria, né, 6-0 ali. Então a gente ainda deve ter essa questão ali em Brasília, né, ali mexendo com o mercado amanhã. Bom, vamos já, deixa eu ver aqui já se ele já está aqui na linha. Deixa eu ver aqui, galera, inclusive do chat aqui, quem é que está com a gente. O pessoal aqui, o pessoal falando que o Helder é malucão, enfim. Aí, Helder, o pessoal tá falando que você é maluco, beleza, hein? Enfim, ó, inclusive agora começou a votação do destaque da PEC dos precatórios, que pede a retirada da mudança na regra de cálculo do teto de gastos. O governo precisa então de 308 votos para derrubar o destaque e manter o texto original da PEC. Então toda essa votação você vai acompanhar aqui em primeira mão na BMC News, e isso pode mudar, obviamente, com o mercado financeiro, afinal falta uma hora ainda para o mercado fechar. 55 minutos para ser mais exato. Bom, gente, deixa eu ver se ele já está aqui com a gente, o Anderson Menezes, fundador e CEO da Alkin Research. Deixa eu ver. Ainda não. A Voz da Consciência me afirmou que ele ainda não está aqui com a gente. Deve estar se arrumando. Bom, então queria dar uma informação aqui, gente, para você que gosta de resultado nessa temporada de balanço, que sempre mexe com o investidor, né, para ele saber exatamente como é que está a empresa que ele investe ou quais novas empresas ele pode investir ou não investir, enfim, de cada um. Amanhã, às 8 da manhã, a gente vai ter a temporada de balanço aí, né? A nossa tradicional já temporada de balanço, que as empresas vêm aqui à BMC News em primeira mão falar aí, divulgar os seus resultados. A gente vai receber amanhã o pessoal da Taurus, né? O CEO da Taurus vai vir aí, inclusive vai ser apresentado pela grande Débora Oliveira às 8 da manhã aqui na BMC News. Então a gente vai receber aí o pessoal lá da Taurus, inclusive aí, né? Hoje, durante o BMC Market, o pessoal estava até falando da Taurus. Aí você não pode perder amanhã, 8 da manhã, você fique de olho aqui na BMC News. Que olha, a última vez que a gente teve temporada de balanços e o pessoal acompanhou, pessoal, em primeira mão, assim, entendeu? O amigo tinha visto em outro lugar, 10 da manhã, 11 da manhã, já era papo velho, entendeu? Para ele era quase spoiler. Então ele falou, não, amigão, eu vim na BMC News 8 da manhã, né? Eu já sei o que aconteceu, eu já perguntei para o CEO, eu já sei exatamente tudo que está rolando. Então você vem, manda sua pergunta no chat, que é importante, mesmo que você invista ou não. O Fernando Luiz falando para eu falar de criptomoeda. Vamos falar de criptomoeda, Fernando, muito bom. Vamos trazer aqui a cotação do Bitcoin, né? O Bitcoin que está subindo. É claro que está subindo, bateu aí sua alta histórica, né? Eu nem comemoro mais, para ser bem sincero, tá bom para mim?
Mais um dia normal, de novo Bitcoin em alta, subindo aí 1,24% aos 67 mil dólares nesse momento. Né? Um beijo a todos que criticaram, né? Os haters passam mal, aí o Satoshi ama os haters, afinal eles compram no fim do dia o Bitcoin. O Ethereum está caindo 0,23% aos 4.755 dólares. A gente também tem Cardano, a quinta maior criptomoeda, né, do mercado, né, com valor de mercado de 73 bilhões de dólares, está subindo 9,92% agora, aos 2 dólares e 31 centavos. A quarta maior criptomoeda do mercado é a Tether, né, que é uma criptomoeda que não muda, né, porque ela é uma stablecoin, né, ela é como se fosse uma moeda fiduciária que é para você fazer negociações lá dentro. Então, ela está subindo nesse momento 0,22%, mas daqui a pouco vai cair de novo, porque ela tem um preço ali que varia para casa do 1 dólar sempre. E também a gente tem a Binance Coin, que está caindo 1,42% aos 637 dólares. Já também, falando aí das meme coins, né? Eu pouco falo das meme coins, afinal eu não entendo muito, né? Quem gosta de meme coins, mas o Dogecoin está caindo 2,35% aos 27 centavos de dólar e o Shiba Inu está caindo 0,78% aos 0,000005459 dólares aí. Eu não sei como pronuncia isso, se é... Eu estou meio familiarizado com esses números, Rafael, porque eu acho que os caras estão se baseando na minha conta do banco para formar essas variações, na verdade. Entendi. Porque eu tô quase uma Shiba Inu ali, invistam em mim, invistam no Gabriel Monteiro, Shiba Inu, tá por fora, 0,00, pô, aí o Gabriel também tá naquelas. Entendi, tá certo. Então, alô, investidores de todo o Brasil que queiram um homem alto de 1,90 m de altura aí, com um vozeirão. Inclusive, o Rui das Neves perguntou, tirou a caixinha de elevação da Débora? Rapaz, eu tô tendo que dar uma agachada aqui. Ah, é? Tô tendo que dar aquela leve flexionada nos joelhos, Rafael Lara, pra ficar na altura aqui. Então a gente tem essa disparidade de alturas aqui na BMC. A gente tem. É a Débora com os dois guarda-costas dela, né? Lógico. Eu e o Gabriel, a gente vai andando aqui na redação. Enfim, vamos juntos nessa. Olha, trazendo mais informação aqui para você, né? Vamos trazer um pouco sobre os juros futuros, né? Que eles recuaram com otimismo sobre a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara, né? Os juros futuros recuaram nessa terça-feira, especialmente na ponta longa, com esse otimismo do mercado em relação à aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara. O quadro positivo também contou com a ajuda da Rosa Weber, né? Que negou os pedidos para suspender a votação de hoje. Ela considerou que, mesmo que a PEC seja aprovada na Câmara, não será imediatamente promulgada, uma vez que seguirá para análise do Senado Federal. Por outro lado, o PDT acabou mudando de posição, né, e anunciou que votará contra a proposta. O Arthur Lira, então, colocou os destaques do texto em votação na tarde desta terça-feira para testar o quórum e o posicionamento dos deputados federais. Tudo indica, né, que o texto deve passar aí com folga no primeiro turno, né? Isso é uma coisa que a gente já tinha até falado antes, né, aqui, né, na BMC News, né? Afinal, o Arthur Lira já tinha falado que 50 deputados que estavam fora da votação iriam voltar, então ele deveria ali ter uma folga muito maior ainda, mesmo que os do PDT mudassem de ideia. Na ponta curta da curva, recuou menos, refletindo as apostas para um cupom mais agressivo em dezembro e de olho no IPCA de outubro, que sai amanhã. Vale lembrar, amanhã, quarta-feira, sai o IPCA. Após os ajustes, o DI para janeiro de 2023 recuou para 12,135%, de 12,226%, né, igual estava ontem. Janeiro de 2024 a 12,02%, antes estava a 12,23%. Janeiro de 2025, 11,85%, ontem estava a 12,166%. Janeiro de 2027, 11,720%, ontem estava em alta de 12,023%. É muito número numa frase só, isso complica quem é de humanas, que é uma beleza. E janeiro de 2029, nesse momento, a 11,710%, ontem estava a 11,972%. Por último, janeiro de 2031, quando o Gabriel terá 20 anos, a 11,660%, ontem estava a 11,902%. Eu não consigo imaginar o que eu vou comer amanhã. Imagina se tentar prever
o juro futuro de 2031, ô Gabriel? Que coisa louca, Aí eu vou precisar ali dos pets da Copa, né? Tem o papagaio que adivinha o jogo da Alemanha, tem o polvo que vai pro lado ali da Holanda no jogo contra o Brasil. Então, cara, eu tô precisando disso aí, porque, olha, tentar adivinhar esses juros aí, tentar projetar esses juros é uma tarefa, acho que, muito complicada para mim, ô Rafa. Sensacional, sensacional. A voz da consciência tá me falando para eu me ajeitar na cadeira. Porque Rafa, eu tô postura, cara. Sabe o que é? Que eu tô sentado aqui desde o D3, gente. Então vamos se ajeitar aqui, ó. Colocaram nossas mães ali na... Aqui, ó. Ah, sim. Ó, aqui, pronto. Está tudo pronto? No switch, falando, Rafael, ajeita essa postura. Ajeita essa postura. Né? Ó, aqui, ó, pro canto aqui. Prontinho, show de bola, estamos aqui. Show de bola. Então, cabelo arrumado, tudo certo. Bom, deixa eu saber, o grande Anderson está aqui com a gente? Anderson Menezes, fundador? Ah, lá que vozeirão que veio agora de Leonardo Alcântara para me afirmar que ele, Anderson Menezes, fundador e CEO da Alkin Research, tá aqui com a gente. Vamos bater um papo então com ele aqui. Fala, Anderson, tudo bom? Seja bem-vindo ao Top News. Boa tarde, pessoal. Grande abraço. Tudo bom? Tudo bom. Bom, Anderson, queria começar um pouco repercutindo com você, né, as principais altas e baixas do dia, né? A gente tem visto aí um cenário, né, que já vinha com otimismo em relação à aprovação da PEC dos precatórios. Acabou que teve um leve estresse ali, né? Tô até vendo ali no mapa de calor com o grande Gabriel Monteiro, está nesse momento em alta de 0,58% no Ibovespa, teve uma queda ali em algum momento para 0,65%, né? Um estresse ali no fim, mas em especial no caso do varejo, com o Magalu, hoje foi o dia inteiro em alta, né? Você acredita que isso seja algo passageiro ou que realmente é algo agora firme, né, pro investidor? Agora o varejo vai, ou é algo mais sazonal essa semana, enfim, vai estar aí na boca do povo? Sim, dias de glória depois de muitos dias de luta, né? Para quem estava posicionado no varejo, né? A ação tanto da Magazine e poxa, são ações que caíram mais de 50% no ano, talvez agora já tenham, né? Uma performance um pouco melhor do que isso no acumulado, mas são ações que amargaram muito, né? Eram as queridinhas, né? Poxa, a Magazine, quem não lembra, né? No ano passado eram as queridinhas de fato aí do mercado, o mercado todo posicionado em varejo, né? Em e-commerce, mesmo com a pandemia. Então foram ações até que decepcionaram, digamos assim, alguns dos investidores, tá? Muito pelos motivos que a gente pode falar um pouco depois, né? Perda do poder de compra, a inflação, né? Taxa de juros mais elevada, e aí, né, agora com a proximidade dos resultados, né, que tendem, né, a tirar um pouco dos holofotes do cenário macro, né, e falar, poxa, olha aqui esse resultado veio dessa forma, está sendo bom ou ruim, os investidores param, né, para pensar e dar uma segunda chance, né, até para as ações do varejo, tá? Então é um momento de fato, né, que com a proximidade dos resultados a gente acredita, né, que se confirmar a expectativa positiva pode de fato ser um momento de reversão para essas ações do varejo, tá? Então é um momento que o investidor que está posicionado em CG Americanas, Via, Magalu, tem que ficar atento, tá? A gente já viu na última sexta, hoje é quarta-feira, a gente já viu na última sexta, né, um movimento ali até bem positivo, né? As ações como despertaram, né? Acho que essa é a palavra das ações do varejo, despertaram na última sexta-feira, tiveram uma pequena correção, mas agora até que estão em um dia, né, de alta bem expressiva, né? Todo dia que a gente vê altas aí de 10%, 8%, né? Muitas ações têm isso no ano, né? A gente tem visto até nos dias, lógico, né, que para voltar, né, por exemplo, ao patamar que estava antes aí, por exemplo, as ações ainda tem que subir mais 100%, a gente sabe, né, que a queda ela machuca ainda muito mais, exige uma recuperação ainda maior percentual, mas ainda assim, né, é um começo, né, para todo Monte Everest ali, né, tem um primeiro degrau, né, uma pedra que tem que ser subida, e a gente espera que de fato essas ações já tenham atingido o fundo do poço e que agora com o resultado que vai ser apresentado logo mais aí para Via, Magalu, a gente espera de fato que tenha bons resultados, tá? Perfeito. E Anderson, esse cenário de inflação, você acredita que pode continuar sendo impeditivo ainda para o setor de varejo, por exemplo? Ou que tinha que ser precificado já foi, né? Afinal, a gente teve essa movimentação do Copom, né, esse último Copom, enfim, de já falar, olha, em dezembro a gente deve continuar com essa alta da Selic aí, num sentido meio também de, olha, essa inflação a gente não vai conseguir controlar muito para esse ano, talvez para o ano que vem a gente consiga segurar. Então, você acha que o investidor já teve aquele baque logo de cara quando teve ali o Copom ou ainda deve ter alguma coisa por vir aí para o investidor de varejo, ainda um momento ainda tenebroso aí, né, para o mercado? O pessimismo que a gente acha que está precificado é de fato muito elevado, tá? Assim, você falar
botar menos 55%, menos 60% para baixo numa ação, no valor de uma ação, se precifica quase que o caos, para não dizer quase a falência da empresa ali, né? É uma série de pessimismo que está precificado, né? Logicamente, ações mais esticadas, né, sofreram mais, não só no varejo, mas a inflação, como você bem falou, né? O mercado é sempre bom te lembrar, pessoal, sempre falo isso, porque assim, algo primordial para você entender, né, como o resultado tem que ser interpretado, né? Ou como o mercado funciona, tá? O mercado, a bolsa de valores, ele é um indicador de expectativa, tá? Então, quando o mercado já tem, né, como você falou muito bem aí, a expectativa, né, de que a taxa de juros vai ser mais alta, ainda que ela não tenha sido realizada, o mercado achando que a Selic vai estar 11%, 12%, ele já coloca isso na conta e isso já se reflete no preço das ações, tá? Então, por isso que, às vezes, né, pode não ter acontecido o pior, mas o mercado já achando, né, que vai acontecer pior, ainda que ele não aconteça, o mercado pode estar até mais pessimista do que a própria realidade, né, só por conta disso, né, o preço da ação já pode ser refletido. Então, a gente viu um pessimismo muito grande precificado com as taxas de juros, que foi um dos fatores, né, responsáveis por essa queda muito expressiva nas ações, tá? Tem outros fatores como a concorrência mais elevada, a gente viu, né, sempre falou que a concorrência seria muito forte, aqui a gente está vendo aí AliExpress, Shopee, né, essas empresas asiáticas gigantes, muito capitalizadas, né, chegando com tudo no Brasil, a Amazon, né, que já fez, né, a ameaça ali por algumas vezes de entrar no Brasil mais forte, né, tem se intensificado sim, né, essas ações do Brasil, mas a gente ainda acha que da concorrência a parte asiática é muito forte. Assim, poxa, mas as empresas asiáticas, né, como é que elas vão, né, entregar algo em 48 horas, 24 horas, né? É lógico que é um desafio, né? Nem se fosse, né, uma concorrência mais direta e mais próxima, né, teria de fato um impacto negativo muito maior. Mas ainda assim, né, as empresas estão buscando parceiros nacionais e conseguem até reduzir esse tempo de entrega. Então, a concorrência é muito forte, né? Com a inflação, né, pegando forte ali, talvez refletida nas taxas de juros e a perda no poder de compra, pessoal, não é só a inflação, né? São dois fatores, acho que a gente pode simplificar aqui muito bem. Você imagina aí uma pessoa que ganhava R$1.000, né, por mês, que vai ter o seu poder de compra ali deteriorado para R$900, né, com inflação, né, caso ela não tenha reajuste, a maior parte dos salários não é reajustada muito bem pela inflação, então ela que ganhava 1.000 vai ter um poder de compra de 900. Aí algo que ela queria comprar que fosse ali uma televisão que era 2.500, agora passa a custar R$3.000 também com a inflação. Então ela perde nas duas pontas, né? Ela perde na perda do poder de compra dela, que o dinheiro dela, o salário dela está valendo menos, e as coisas que ela queria comprar estão mais caras, tá? Então por isso até que houve um pessimismo muito grande no varejo. Tá, pode ter um impulso até com esses auxílios emergenciais, mas a gente ainda acha que o e-commerce é uma mudança, né, secular ali muito positiva, então por isso que a gente está até otimista, dado a margem de segurança que foi aberta com a queda dessas ações. Show de bola, Anderson. Agora falando das quedas, né, durante a tarde a gente viu aí a Prio, né, que expandiu as suas perdas, mesmo existindo aí uma alta da commodity nessa terça-feira, né? Nesse momento eu estou até vendo ali, ela está caindo 5,62% com volume de 490,78 milhões de reais. O que você acha que pode ter motivado aí as ações? Você acha que pode ter sido uma correção, por exemplo, ou o investidor acabou perdendo aí um pouco, né, essa motivação para entrar em PetroRio? Sim, a PetroRio não acompanha tão de perto aqui na Alckmin, mas é um exemplo típico do que acontece muito na Bolsa, tá? O que acontece? A gente viu o PetroRio, acho que foi na semana passada, se eu não me engano, você pode até me corrigir, porque acho que subiu 18%, 20%, né, quando ela fez a aquisição de alguns ativos da Petrobras. Então, assim, foi um ganho estrondoso em um único dia, tá? Então, os investidores na hora, né, que tem outros ativos mais deteriorados começam a se recuperar, uma clara fuga de capital. Tem muitos fundos de investimentos, pessoas físicas, que eles fazem, eles olham, poxa, tem aqui a PetroRio que está dando muito dinheiro para a gente já no ano, né, que eu já posso agora realizar um pouco dos lucros para colocar nessa ação, sei lá, da Magazine, né, que a gente também gostava, a gente não tem mais e agora já está sinalizando que chegou no fundo do poço. Tá? Então, os investidores têm muito essa parte do movimento, né? É um pouco clichê falar de realização de lucros, mas de fato acaba sendo isso, tá? Muitas vezes, ainda mais com altas muito expressivas, assim, poxa, de 20% em um único dia, né, e 10% no ano, não sei como é que tá a PetroRio, mas certamente está positiva. Então, os investidores acabam, né, realocando, tá, para outros ativos quando tem uma recuperação assim como a gente está vendo, né, como a gente falou no começo do varejo, tá? A gente vê as ações do varejo recuperando agora e que podem dar um upside aí até muito maior, né, sei lá, 100% até caso volte ao patamar
anterior, diferente do que se pode observar em PetroRio, que já precificou boa parte desse crescimento. Acho que é um pouco disso, tá? Show de bola. Agora, mudando um pouco de assunto, você acredita que, né, no setor de educação, né, ainda, né, a gente está vendo agora uma vacinação que está avançando, só que tem aí reajustes de mensalidades escolares, né, que ainda devem ocorrer ainda no começo desse ano, né? Você acha que isso ainda pode acabar refletindo aí num certo recuo no setor de educação para o investidor, né? Aí que está agora posicionado, né? A gente viu, inclusive no começo do ano, só me engano, a gente teve ali uma movimentação de compra de várias empresas, né? Uma movimentação de fusão e aquisição, enfim. Você acha que isso pode acabar né, retirando ali o investidor, ou com essa volta da retomada e realmente essa vacinação, agora o modelo híbrido realmente funcionando, o EAD aí para todo que é lado também, o investidor deveria ficar otimista também com esse setor? O setor de educação, ele de fato sofreu muito, tá? Tem outras pautas aí até que estão aí nessa semana, acho que no STF, né? Deve ser julgada uma pauta a respeito do desconto que foi concedido para as empresas de educação, né? Quando migraram para a plataforma online, né? Nas universidades, né? Muita universidade migrou, né, para a plataforma online, mas manteve o preço, né? Então, está sendo pautado isso ainda, pode ter algum revés para as empresas em relação a isso, caso seja decidido por um desconto, mas é um setor que, de fato, né, a empresa que acertar ali, né, que oferecer uma plataforma de qualidade, né, acho que muitas pessoas aí devem ter tido já experiência na audiência da BMC com alguma plataforma de EAD, né, seja por curso, pós-graduação, o que for. Então é muito difícil, né, pelo relato que a gente ouve, até de ter uma boa experiência, né, muitas vezes é uma experiência abaixo do esperado. Então, a gente acha que a empresa que acertar o molde, né, ali, né, nessa parte de EAD, né, oferecer uma ótima experiência online, que é o que a gente acha muito raro ainda, vai ser o tipo de empresa que vai se beneficiar, tá? E aí, as empresas, de fato, né, não dá para fazer tudo online, tem a parte de medicina, né, que é algo muito importante, que depende, né, de uma experiência física ali, ou presencial muito forte. Então, as empresas que conseguirem, né, alocar seus ativos e fazer esse mix ideal, falar, poxa, presencial eu tenho isso aqui que me dá muito dinheiro, e eu ofereço uma experiência muito forte no online. Então, a gente acha que esse tipo de empresa, né, vai conseguir sobreviver e vai ser a melhor escolha. De fato, é um setor que está muito deteriorado ainda, né, por essa parte do setor online ser algo muito mais concorrido, né, a concorrência assim, é extensa, então por isso que tiver ações aí da COG, né, Edux, ou o que for, né, ainda muito deterioradas, mas os resultados também vão contribuir, né, talvez não seja só esse trimestre, o investidor precisa de mais alguns trimestres aí para ver, né, e fazer a sua aposta correta ali, tá? Então tem outros setores até que estão chamando mais atenção, você viu aí PetroRio, né, o varejo. Então o investidor acaba não olhando tanto para esse setor, já que ele não está com tanto momentum agora, tá? Acho que essa é a palavra para a educação, mas, novamente, a empresa que acertar, né, a conta, acertar a sua escolha ali, vai se dar de fato muito bem, né, apesar, né, de a gente ter que ficar com o radar ligado para um possível revés aí, né, caso seja anotado qualquer desconto necessário das empresas. E aí, até só mudando um pouco o assunto, né, você falou um pouco da inflação, né, que a gente deve esperar para a rede escolar. É bom a gente ficar ligado, porque isso pode de fato impactar muito no IPCA lá de fevereiro. Tá? Então isso que é importante, mais até do que acompanhar nas próprias empresas. Lógico que elas vão ter um upside por conta da mensalidade ali que vai ser reajustada, né? Pode ter um impacto negativo paralelo de inadimplência, mas o impacto certeiro, sem dúvidas, é para a inflação, para o IPCA ali no ano que vem, que pode mostrar que a gente está, né, não está no final ainda, né, do ajuste de inflação pelo IPCA. A gente pode ter mais alguns meses, né, que ainda vão ser bem desafiadores para a inflação no Brasil, que já está nos 10% e meio aí nos últimos 2 meses, que pode avançar ainda mais. Perfeito. O Anderson, agora eu queria falar um pouco com você aí sobre o BPAC, né, BTG, né, que apresentou um resultado muito robusto, né, e nesse momento está caindo ali 4,55% no movimento de realização de lucros, né? Você está otimista aí para esses bancos digitais né, na Bolsa de Valores aí, né? Não só o BPAC, mas também a gente teve o Nubank aí que anunciou essa coisa do NuSós, enfim, que vai ser a próxima pergunta, inclusive. Já estou até dando spoiler aqui para a galera. Vou perguntar sobre o NuSós. Você que é fã de Nubank, fique de olho aqui. Bom, mas Anderson, você está otimista para os bancos digitais? Você acha que a maré está vindo para eles mesmo?
Eu acho que sim, são bem positivos, né? O Nubank aí, com certeza com valuation bem esticado, né? Ele fazendo listagem lá fora, né? Com o mercado bom, um momento bom, né? Que a gente tem lá no S&P, na Nasdaq, deve contribuir para ele conseguir um valuation esticado. Então, comparativamente às empresas aqui vão se basear, né, pelo Nubank lá e tentar buscar múltiplos similares, mas a gente ainda vê, né, com cautela, porque é um setor que vai abrir muita competição, né? Então muito bom escolher o cavalo certo, né, que a gente sempre fala ali, para ser o dominante, né? Porque não vai ser o winner takes it all, né, como a gente sempre fala, não vai ser um grupo de 5 bancos, né, dominando como a gente via Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, o que for, né? Então vai ser, assim, uma competição muito mais forte, tá? E aí, você falou um pouco do BPAC, né, ele caindo, poxa, o investidor fica assim, mas poxa, o resultado foi excelente, né, subiu tantos por cento lucro, né, 70% se não me engano aí, que a ação tá caindo, mas o que tá acontecendo, né? O investidor fica desacreditado, acha que a bolsa é cassino, né, e aí não entende mais nada. Então, é o que eu falei, pessoal, bolsa é expectativa. Né, o resultado passado do último trimestre já passou, o investidor está preocupado e reflete hoje a expectativa de crescimento para a empresa. Tá? Então esse é o grande ponto, essa que é a chave para você entender a Bolsa de Valores. Você que está começando agora, entenda de uma vez por todas que Bolsa de Valores é expectativa. Quando você entender isso, você vai entender, poxa, a ação reportou um resultado bom e a ação está caindo. Né? E aí por que tem no caso do BPAC, para exemplificar um pouco, a ação do Banco Pactual, do BTG Pactual, o resultado foi excelente, sem dúvida nenhuma, mas se você olhar, né, as declarações do Salute, lá do BTG, né, e olhar um pouco a call de resultado, você vai ver, né, que eles não estão tão otimistas, por exemplo, com a área de investment banking, né, de banco de investimento para o ano que vem. Né, as empresas não vão abrir tantos IPOs, né, como se viu nos últimos anos. Né, a parte de empréstimo para as empresas, né, vai ficar um pouco mais difícil, né, por conta dessa taxa de juros mais alta e por um ano de eleição. Então o investidor já fala, poxa, se não vai crescer tanto como a gente estava projetando no ano que vem, vamos refazer a conta, tá? Então não é só o último resultado, é a projeção para os próximos resultados. Então é um pouco por isso, né, tá, no caso do BTG, mas fisicamente que a ação não está respondendo tão bem hoje por conta dessa expectativa lá na frente, que foi revisada um pouquinho para baixo. Perfeito. O Anderson, bom, a galera aqui tá no nosso chat aqui, né, comentando bastante também sobre o nosso papo, enfim, também tem gente brigando politicamente, enfim, mas até mesmo complementando sobre a questão do BTG, né, teve ali também um certo fator de risco, né, relacionado à perspectiva de crescimento para 2022, que pode acabar sendo menor aí, né, esse risco para o investidor, então tem tudo isso também. Bom, agora falando de uma forma mais generalizada, né, sobre a temporada de balanços, né, o que você acha que tem desmotivado aí os investidores em relação a algumas companhias que, mesmo com bons resultados, vêm agora seus papéis, né, têm perdido valor ultimamente, elas têm visto seus papéis perdendo valor ultimamente. Você acha que tem uma questão um pouco também de, isso eu vi no balanço passado já cansei, quero ir embora, ou não sei, o que está acontecendo com esse movimento? Porque, teoricamente, a gente está vendo uma boa temporada de balanço, né? Até mesmo para a nossa expectativa, que ia ser uma temporada de balanço meio média, né? Os Estados Unidos já não estava tão assim, né? Apple, por exemplo, veio abaixo do esperado, mas também cresceu absurdo. Como é que você tem visto essa situação dos papéis respondendo aos resultados das empresas? É bacana você falar, acho que a gente tem 2 pontos que a gente identifica aqui na Hawking Research, tá? Tem 2 pontos que essas empresas que você falou, Apple, Amazon, fala, poxa, a empresa cresceu, ano passado falou que ela cresceu 30%, agora ela está crescendo 20%. Né, pessoal, vamos lembrar que esse crescimento, né, que muitas vezes é em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, né, é um crescimento aí, né, que você crescer em uma base 100, é uma coisa, você crescer 30% numa base 1000 é outra coisa. Então, cada vez que a empresa está maior, que ela cresce, percentualmente é mais difícil ela entregar esse crescimento. Então, é sempre importante comparar, né? Qual base, né? Ela está crescendo sobre 20%, mas sobre uma base ainda maior. Né? Então, é sempre importante ter essa cautela e olhar no detalhe o número. Muitas vezes a gente se prende, né? O pessoal gosta de olhar rápido, ler as manchetes dos jornais, né? Poxa, tal ação, a receita cresceu 20%, o lucro 20%, pessoal, entrem no detalhe da empresa, né? Olhem o resultado, olhem o balanço, né? Não precisa você entender tanto de contabilidade, eu não estou pedindo para ninguém investigar ali a fundo, mas dá uma olhada com calma no resultado, né? Busque entender, né, o que causou a alta, né? Por que ela cresceu tanto ou menos. Então, isso, né, do investidor acabar restrito ali
a essa variação percentual ou os indicadores-chave, né, EBITDA, lucro líquido, receita, né, faz com que ele não entenda tanto um pouco ali a questão do porquê que a ação, né, não está respondendo, porquê que a ação não está subindo muito bem, tá? Então é um pouco disso. E aí você falou também, né, um pouco do resultado, né, o que o investidor está olhando, né, por que as ações não estão respondendo tão bem. Tá, e aí volta até o ponto que eu falei agora, né? Além dessas pontos principais, de que até têm sido muito positivos, a gente tem visto uma queda muito significativa nas margens. Tá? As margens das empresas, de fato, estão sofrendo muito. Isso vai, sem dúvidas, por conta da inflação, né, que a gente tem falado, mas vai mais a fundo por conta dos custos ao produtor, né, que muitas vezes ali sofrem com preços de commodities globais, no caso da indústria. Tá? A VEG é um exemplo até que apresentou uma retração nas margens, né, mais desafiadora, já era anunciado pela empresa, né, mas ainda assim, né, já os investidores reagiram um pouco mal. Então tem essas duas parcelas, tá? É um pouco, né, de interpretar o resultado, né, na base de comparação que já foi, ano passado foi até um pouco forte, né, dada a pandemia, e aí a gente tem, né, esse ano as ações crescendo um pouco mais em alguns casos, né, e a margem, né, que não é algo tão comentado assim para quem não olha o resultado, né, ou os investidores institucionais, ou os grandes fundos de investimentos que olham isso a fundo, acabam, né, vendendo as ações porque já vem um cenário mais deteriorado, apesar, né, de resultados aparentemente muito bons, tá? Eu não sei se ficou tão claro, mas é exatamente isso que acontece, né? Tem detalhes ali, né, seja sobre a perspectiva futura, né, ou sobre alguma linha no desempenho, um comportamento do desempenho que acabou, né, fazendo com que muitas pessoas vendessem ali as suas ações, tá? Então é bom sempre entender mais assunto, porque de fato as pessoas não entendem, né, isso acaba não sendo até bom para a bolsa, porque o pessoal acaba fugindo das ações, como você falou, falando, poxa, essa ação já não sobe, né? Mas aí, muitas vezes as pessoas precisam entender o motivo, né, o porquê daquilo está acontecendo, porque de fato o mercado acaba sendo soberano ali, né? De fato tem um motivo muito forte, né? Que nem a gente falou no começo, as ações do varejo estão caindo, né? Mas tem um motivo. Muitas vezes exagerado, tá? A gente não acredita tanto nessa eficiência, né? 100% no mercado, mas tem uma razão. Tá? O mercado tem suas loucuras, mas nem sempre, né, é sem embasamento. Tá? Tem um motivo ali por trás da queda de cada ação. Exatamente. Agora, Anderson, eu prometi que ia te perguntar sobre os sócios, eu não tinha te perguntado. E os amantes e os nu lovers vão aqui me pegar na porrada. Eu queria te perguntar sobre essa questão do BDR, né? Eles estão aí distribuindo o BDR de forma gratuita. A gente tem hoje cerca de 4 milhões de investidores na B3, né? Mas se você for pegar agora o número de clientes do Nubank, a gente deve ter então uma entrada absurda através desse BDR, afinal, né? Um BDR aí que, enfim, a propaganda é excelente, né? O negócio não tem custo, né? Se tiver alguma questão de declarar imposto de renda, eles avisam. Você tem que segurar 1 ano, mas sim, não tem custo, forte abraço, 1 ano, né? Enfim, de graça até injeção no olho, como diria minha avó. Enfim, como é que você vê essa movimentação para a Bolsa? Você acha que é bom a gente ter uma entrada tão forte assim, de uma galera que talvez não esteja tão habituada com o mercado financeiro? Né, porque tem um monte de coisa que a gente precisa saber, por exemplo, imposto de renda, né, direito realmente, qual classe está investindo, é melhor realmente investir no BDR, não é, ação lá fora, enfim, quais ações, né, onde é que a pessoa está investindo, tem um monte de fundamento que a pessoa precisa saber aos poucos. Ou você acha que, na verdade, é uma boa, né, entra, vai de cabeça mesmo, vamos que vamos, é melhor entrar do que ficar esperando, porque a poupança está ganhando aí faz muito tempo. Não, é perfeito. Falha um pouco para mim agora, não sei se está falhando a minha imagem, mas qual que é o ponto? Tá? A gente está vendo, de fato, o Nubank, né, fazendo algo quase que inovador, não sei se alguma outra empresa já fez isso, né, o Abre Capital, pelo menos lá fora, aqui no Brasil, eu vejo como algo quase que inédito, não me recordo de fato num movimento parecido, né? O Nubank se posicionou muito bem ali, né, antes com a compra da Isinvest, que agora já até mudaram o nome para Nuinvest, e aí você falando, são várias preocupações, olhando o copo meio cheio, vai vir uma galera para a Bolsa, né? O aumento de cadastros ali vai ser quase exponencial. E por outro lado, poxa, não é assim também a conta, o Nubank tem 50 milhões de clientes, vão vir 50 milhões para a Bolsa. Não sempre, tá, pessoal? Porque até hoje eu mesmo fiz o cadastro aqui, né, com a minha conta lá do Nubank para testar como é que seria, né? Também ação de graça, quem não quer, qualquer que seja. E aí a gente já... eu vi também, falei, poxa, né, tem uma coisa que você tem que ativar, né? Então não vai ser todo mundo que já tem a conta que vai receber, né? Então, qual o ponto? A gente tem que
ponderar um pouco, né, como é que vai ser essa adesão, né, de fato, se é todo mundo que vai entrar lá e vai escolher, tipo, quero minha ação. Lógico que vai ser um número muito expressivo, mas talvez não seja toda a base de clientes do Nubank, tá? Tem também, poxa, quanto das pessoas vão lembrar que vão ter essa ação, né, lá na frente, né? Então, pode ficar um pouco, né, retido esse portfólio, muita gente nem vai lembrar lá na frente que vai ter essa ação. O que você falou, né, de fato, se fosse uma questão, né, de caras, as pessoas já poderiam vender, com certeza traria uma volatilidade muito forte para essas ações, né, então esse lock-up aí de 1 ano também ajuda, né, contribui, né, para que as investidoras, né, não fiquem vendendo, comprando ali toda hora, apesar de ser uma única ação, né, poderia, dada a quantidade de pessoas, movimentar, né, um pouco mais, mas ainda assim é um movimento muito positivo, né, trazendo mais pessoas para a bolsa ainda que em menor escala, né, é muito positivo. O que é bom também, né, é o trabalho que o Nubank está fazendo, sem dúvidas, aí de educar, né, a gente vê que toda a publicidade ali em torno dessa divulgação, dessa doação, digamos assim, de ações, né, eles estão fazendo um trabalho de educar o investidor, o que é muito positivo, tá? Vocês fazem aqui na BMC muito bem, né, tem sérias casas que fazem aí também, que a gente faz também na Alkin, mas tem que ser feito, tá? Sem dúvidas, a gente tem que ser feito esse trabalho, é feito através de BDRs também, o que é algo já é até complexo, muitas vezes, para quem já investe no Brasil, tá? Então é bom entender, é bom ficar atento, mas sem dúvidas é positivo, tá? E parabéns aí pela inovação também do Nubank, porque a gente espera até que isso inspire outras empresas, porque foi algo bem bacana e que deve, sem dúvida, trazer muitas pessoas para a Bolsa, o que é positivo não só para a economia, mas como para a B3, né, e para todo mundo que investe. Exatamente. Ô Anderson, deixa eu chamar o menino, o gogó de ouro da Faria Lima aqui, o Gabriel Monteiro, para bater um papo também com a gente. Fala, Gabriel, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer estar falando aqui novamente, né, Rafa? Tive que retornar ao que é o post da nossa querida Débora Oliveira para dar a atualização do fechamento do mercado, mas aí é um prazer enorme estar falando com você, Anderson. A gente sempre bate papo nos bastidores da BMC News, eu faço mais a parte de produção e queria repercutir contigo um pouco dos resultados de Petz. Acha que pode ser uma boa alternativa de investimento pelo momento do mercado? Hoje, inclusive, eles revisaram o guidance aí, né? Sim, com certeza, Gabriel. Prazer falar com você também. A gente já comprou um pouco da Petz, né? Não é uma ação que a gente cobre 100% aqui, mas a gente sempre fica ligado, né? Por causa do nosso radar. Mas é uma ação que de fato surpreendeu, tá? Acho que eu não sei quanto é que tá fechando hoje, estava subindo 5 ou 6% quando eu vi a última vez. Mas é uma ação que de fato, né? Pela revisão do guidance, né? Surpreendeu muito positivamente o mercado, né? E olha como é que isso conversa com o que eu falei lá no começo, pessoal. O mercado é de expectativa e a revisão do guidance já fala para os investidores, falar, poxa, né, a gente tem, né, tinha expectativa de crescer assim, sei lá, 50 lojas e agora vão ser abertas 60, tá? Então o pessoal já refaz a conta, né, e já reflete muito positivamente os números, tá? Então a empresa, quando dá uma mudança de guidance positiva, mostra que ela está crescendo ainda mais do que era esperado, tá? Então isso reflete até melhor nas ações do que apenas um resultado positivo sem guidance. Teve alguns detalhes positivos também, né? Como a maturação das lojas está mais rápida, né, até do que a empresa esperava. A penetração no online acho que foi recorde, tá, no trimestre, então é uma empresa que tem muito para crescer no online, né? Essa parte de maturação das lojas é muito interessante. A criação de lojas, como foi anunciado no guidance, é muito positiva também, né? Uma ação que está correndo quase sozinha na bolsa, né? Não tem meio que outra empresa similar na bolsa, né? Ela é quase que líder aí no seu setor, não sei se chega a ser líder, acredito que sim, mas é uma empresa sem dúvidas, tá? A gente fala, né, até ela chega a ser um pouco imune, né, porque até quase que alimentação, saúde, né, por mais que seja para pets, né, algo que as pessoas levam muito a sério, né, que dificilmente deixam de comprar, mesmo com uma perda no poder de compra. Então é uma ação até que teve uma queda recente, tá, que acompanha a queda da bolsa, mas que ainda assim, né, com essa volta desse otimismo para ação, né, junto com a revisão do guidance da companhia e com bons resultados, né, deve continuar a performar muito bem aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Show de bola. Gente, só rapidinho aqui para antes a gente continuar nosso papo aqui com o grande Anderson. Tem aqui uma notícia urgente lá de Brasília, né? Da PEC dos precatórios. A Câmara derrubou o destaque aí e manteve a mudança no cálculo do teto de gastos por 316 votos a 174. Então, com isso, inclusive, depois a gente até dá uma olhada no Ibovespa, como é que ele vai fechar, né? Daqui a pouco ele deve estar fechando. Aí a gente dá uma olhada aí como é que o mercado vai responder a essa situação da PEC aí. Uma galera aqui brigando entre quem tem Tesla, quem tem Banco do Brasil, quem tem Santander, quem tem tal. Nossa, gente,
Gente, vocês já brigam por política. Política geralmente é polarizada em dois. Se começar a polarizar pelo número de bancos, vai virar um Game of Thrones esse chat aqui. Pelo amor de Deus, gente, estamos todo mundo junto, todo mundo é amigo, hein? Não vai ficar brigando um com o outro. Bom, deixa eu chamar o Anderson de volta aqui para perguntar, inclusive, né, sobre essa questão, né? O pessoal briga muito um com o outro, como é que você resolve briga? Com cerveja. Queria te perguntar um pouco sobre a Ambev. Você já esperava esse resultado da companhia para esse semestre, Anderson? De fato, a empresa cresceu muito ali, tá? Até a reação foi positiva no mercado, a ação que já tá assim, a Ambev é uma das ações que surpreendeu dada a sua resiliência, tá? É um cenário até muito desafiador aí com a alta recente que a gente viu no milho, tá? Uma das commodities que subiu bastante. De fato, né, a gente brinca até a falar, poxa, é um mercado que parece não ser resiliente, né? Que é bastante afetado, mas o pessoal bebe cerveja para comemorar, né? Na tristeza, para celebrar, para encontrar os amigos, então acaba sendo um produto até bem resiliente no mercado. E aí a empresa tem entregado bem, tá? O volume, né? A gente chama no bottom line, do top line, na verdade, né? O que é o top line? É a parte de cima, tá? Do faturamento, do resultado. E aí, o que acontece? A empresa tem crescido muito em volume e faturamento, tá? A margem não foi tão ruim quanto se esperava. A empresa vinha falando, poxa, a gente vai ter uma pressão nas margens, mas ela teve uma margem bruta ali ainda acima de 50%. Tá? Então, uma empresa que acabou, né, tendo um impacto negativo melhor do que o esperado, se pode se dizer assim, tá? Então, o resultado foi positivo e surpreendeu por conta disso, né? A empresa, né, tem mudado um pouco o seu mix de produtos, né? Não mudaram, mas o perfil do consumidor tem mudado também, né? O que contribui ali com empresas, com cervejas a gente chama de Core Plus, né, que são cervejas ali de maior valor agregado, né? Não vou citar nomes aqui por não fazer propaganda gratuita, mas é uma questão ali, são cervejas que tem um mix maior, uma margem melhor para a Ambev, e também isso contribui por resultado para a margem se sustentar um pouco, né? E eu sempre falo também, a gente vai ter esse ano um Réveillon, tá? Que certamente ali vai ser ter a volta de eventos aí muito mais forte, né? Como se não teve ano passado, a gente vai ter Carnaval, né? Que não teve ano passado, né? Quem diria que a Ambev sobreviveria ali um ano aí sem Réveillon e Carnaval, né? Praticamente a empresa passou muito bem. A gente acha que já chegou um pouco no fundo do poço, tá? Nos últimos semestres, e a expectativa ainda é muito positiva, né? A empresa tem feito bons movimentos ali na parte, né, digital, né? Fala, poxa, como é que uma empresa de cerveja consegue ser digital, né? Ela tem toda a parte, né, do Zé Delivery, né? Que é um aplicativo, né, que acaba sendo da Ambev ali, né, que ela tem, né, uma penetração muito forte, né, que ela consegue diversificar e alavancar seu faturamento, né, ela tem uma série de plataformas ali online para lidar com os vendedores também, tal, que acaba contribuindo muito para o seu resultado, né, para otimizar custos, né, para a previsibilidade, tá? Então a empresa tem se movimentado, né, tem feito muitas iniciativas positivas na parte digital, mas e, de fato, né, ela reflete muito bem ali, né, no seu desempenho, no desempenho da ação, quem olhar aí já está bem próximo do começo do ano, algo assim, mas ela segue aí bem otimista, o resultado foi muito bom, tá? Perfeito. Olha, o Ibovespa, inclusive, nesse momento, viu, está ampliando alta aos 0,99%, aí quase 1%, enquanto, como diria o Helder, Brasília pega fogo, né, mas pega fogo mesmo. Bom, o Gabriel, queria te perguntar aí, né? Você tem alguma pergunta aí pro grande Anderson, pra gente? Na verdade, tenho sim. A gente tem sempre pergunta pro Anderson, né? Ele acompanha a gente sempre aqui, tá fazendo suas participações. Gostaria de perguntar como ele viu os lucros de WEG nesse trimestre aqui. Lucrou 812 milhões de reais aí no terceiro trimestre, com uma alta de 26,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu acho interessante nós sempre falarmos de WEG, que é a queridinha da Bolsa um tempo atrás, né, com aquelas grandes altas. Hoje não tem muita gente falando sobre o papel. O que você acha? Perspectivas? Como você vem analisando essa companhia? Eu só não vi quem fez a pergunta, mas agradeço aí a pergunta da WEG, mas de fato foi algo bem bacana, foi um resultado muito positivo, mas foi uma das empresas também que apanhou um pouquinho com as margens, tá? O mercado ficou um pouco reticente ali com o queda no desempenho, o mercado acostuma mal, né? A WEG é top pick, né, de muitos fundos e muitas casas de análise na bolsa, e aí quando um resultado que não é extraordinário, então o mercado já fica assim, né, um pouco mal acostumado a falar, poxa, cadê aquele resultado extraordinário, né, estrondoso, né, de tantos crescimentos aí de porcento no resultado, mas é uma empresa que entregou um resultado muito positivo, muito robusto, tá? Só foi um pouco pior ali no setor de margem, na parte das margens, tá, do resultado, mas ainda assim uma ação muito defensiva, né, dado que ela é global.
tá uma empresa global que, poxa, tem operações aí no mundo todo, né, tem clientes no mundo inteiro, né, então é uma ação que consegue se proteger do risco Brasília, né, como a gente tem vivenciado aí hoje, né, uma ação que pode ser mais resiliente. Por outro lado, é uma ação que está ainda múltiplos elevados, né? Olhar aí na performance do ano, né? A ação da VEG ainda está bem positiva, né? Ela não apanhou tanto, né, como as outras empresas, dada essa resiliência, né, e posicionamento global, mas foi um resultado muito positivo, tá? O ROIC ali estava num dos melhores dos últimos anos, tá? O que é o retorno sobre o capital investido da companhia. É uma empresa que ainda investe muito bem seu capital, né, que entrega retornos, mas como falei, né, o mercado olha um pouco as margens, fala, poxa, o resultado acho que não vai ser tão espetacular daqui para frente, e aí dá uma freada naquela alta tudo que a gente estava observando, tá? Então, é uma empresa muito boa e até que está surfando muito bem toda essa parte de energia solar, tá? Que é a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, que a VEG também está inserida de certa forma com os painéis que ela provê, e aí ela já consegue também, né, dar um mix de produtos melhor, né, se beneficiar e se aproveitar dessa alta, porque ela acaba, né, abraçando boa parte da cadeia, e aí quando tem essa tendência de alta, ela tem uma boa demanda. Então, a gente acha que é uma empresa que está com boa demanda, né, que tem uma boa execução e que pode continuar oferecendo bons resultados, só que o preço, né, atual já precifica boa parte desse desempenho, então a ação acaba não fugindo muito do que está ali, né, no preço de tela. Show de bola, o Anderson, o Rafael aqui da Silva, Rafael Silva, inclusive, falando, olha só, o Gabriel, poucos apresentadores são tão determinados e inteligentes como o Rafael e Gabriel. Parabéns. Mandem um salve para... Eu não sei se essa cidade existe, entendeu? Eu não sei se é uma pegadinha. Pode ser uma pegadinha. Eu acabei de bater o olho aqui. Você viu? Olha só. É pegadinha ou não é? Esse no ar, hein? Entendeu? Estou com medo. Não vou falar porque eu preservo o meu trabalho. Mas muito obrigado pelo elogio, meu xará. Tamo junto, é isso aí, vamos que vamos. Ó... cada uma que parece duas, tá, Gabriel? Seja bem-vindo aí. O Anderson, queria perguntar agora para você um pouco sobre o JHSF, né? O JHSF, que é uma das grandes coringas do setor de, né, construção, incorporação, enfim, ela tem vários imóveis, né? Tem shopping, tem até mesmo outros tipos de propriedades. Como é que você tem visto os resultados aí da JHSF? Você acha que o investidor deveria ficar animado com o futuro da companhia ou deveria ficar um pouco mais ressapiado, como diria minha avó? Como estamos, inclusive, com... A JHSF é um caso... A JHSF é um caso interessante, né? Ela acaba... foi um case ali que, poxa, a ação estava lá nos R$2, R$3 até há pouco tempo atrás, né, que teve uma recuperação muito forte, encostou lá nos R$10, R$11, teve uma alta assim muito expressiva, né, depois disso ela deu uma corrigida, né, assim como todo o setor de incorporação, setor imobiliário. É uma empresa, né, que tem um diferencial positivo, porque ela está mais focada num nicho ali de altíssima renda, tá? Ela está focada em atender o cliente de altíssima renda, e ela é positiva também porque ela está diversificada não só com o setor imobiliário, mas ela tem shopping centers, ela tem restaurantes, ela tem hotéis, tá? Ela tem aeroporto também, mesmo que em menor escala. Então, uma empresa que consegue diversificar e está exposta a um segmento de alta renda, né, que é muito mais resiliente, né? Um segmento ali, uma parte da população que vai sofrer menos com a perda no poder de compra. Tá, então, tende a ser algo mais resiliente. O que a gente vê, de fato, de alerta nesse último resultado, até que foi até positivo, de certa forma, tá, a alta exposição, né, ainda que haja essa diversificação na companhia, né, a gente tem uma alta exposição ao setor de incorporação, tá, esse setor imobiliário, que foi cerca de 70% a 75% da receita no último trimestre. Tá? Então a companhia ainda é muito exposta ao setor imobiliário, que deve sofrer com a alta da taxa de juros. Tá? Então por isso que talvez a ação não tenha andado tanto. Tá? Toda outra parte, né, de shoppings, hotéis, mostrou uma alta muito expressiva em relação ao ano passado. Tá? E o que preocupa um pouco é a queda das margens. Tá? Mais uma companhia que sofreu com as margens. E aí você falou muito bem como é que os investidores vão olhar para o futuro da JHSF. Tá? De fato, é muito positivo, a companhia está aumentando em 128% o seu land bank, né, de shoppings, a área bruta ali, né, de shoppings do seu terreno, né, o quanto que ela vai operar em shoppings. Isso é bem positivo. A gente fica um pouco, né, em dúvida ali, né, poxa, a empresa está crescendo tanto na parte de shopping, será que ela vai conseguir entregar o mesmo desempenho, né, que ela entrega hoje entre os shoppings da JHSF, que tem um desempenho excelente, tá, tem números muito bons. Então o mercado acho que fica um pouco com essa cautela, né, do quanto que ele vai conseguir, né, continuar performando em outro patamar, né,
de escala. Uma coisa ele fazia ali com a BL de 60 mil, outra coisa talvez com 128 mil. Tá? Então, não são exatamente esses números, tá, pessoal? Só exemplificando aqui, mas, assim, o mercado acho que fica um pouco na dúvida, né? Aguarda um pouco, na verdade, para ver ali como é que a empresa vai ser lá na frente. E aí também a empresa tem um land bank muito extenso, tá? Acho que são 39, 37 bilhões de reais em valor de vendas ali desse banco de terrenos da companhia. Né? O mercado se pergunta um pouco, e a gente aqui também na Alckmin, o quanto, né, que vai ter demanda. Tá, a execução, a qualidade dos ativos é inquestionável, tá? Mas assim, a gente fica um pouco reticente no quanto vai haver demanda dentro desse nicho, né, muito específico ali, né, que é a altíssima renda da JHSF. Tem casos aí de 10 milhões, 15 milhões de reais, então são muitas poucas pessoas no Brasil, né, que podem comprar, cerca de 250 mil pessoas no Brasil que tem esse poder aquisitivo. Então é um segmento muito nichado, né, e se por algum acaso, né, o cenário no Brasil se deteriorar, né, a gente tiver uma evasão muito grande desse público de alta renda do Brasil, né, como acontecia em algumas épocas aqui, né, a gente vai ter essa demanda ainda, um mercado ainda muito menor para a JHSF. Então, acho que é um pouco disso que os investidores estão olhando, né, e ainda um pouco reticentes com a companhia, além da queda das margens que a gente falou recentemente. Show de bola. Anderson, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Top News. É sempre uma honra recebê-lo, não só aqui, como em toda a grade de programação da BMC News. E fique sempre muito à vontade a voltar mais vezes. E queria pedir para que você deixasse as considerações finais para quem nos assiste, né? O que o investidor deve ter na cabeça aí dele para o curto, médio, longo prazo, enfim, aí, né, para conseguir escapar dessa maré, né, chamada mercado financeiro aí do Brasil. É isso, pessoal, grande prazer estar aqui com vocês na BMC, né, levar um pouco do que a gente tem visto na Alckmin, né, e é isso, pessoal, o mercado financeiro, né, renda variável não é quem olhar o preço do segundo ali, você pode olhar daqui a 10 minutos, o preço vai estar diferente, né? Então, não perder tanto tempo olhando, né, o preço da tela dos ativos, né, buscar, né, se dedicar a entender um pouco mais a empresa, como a gente falou, né, olha um resultado, né, ou uma conferência de resultados, você vai entender, sem dúvidas, muito mais o preço da ação, você vai entender por que a ação da Pet está subindo bastante, você vai entender por que a ação do BTG está subindo muito mais, né? Vocês aí na BMC fazem um trabalho excelente, né, de levar esse conhecimento, essa informação, esse motivo, tá, do porquê que as coisas estão acontecendo. Então também é um ótimo canal para o investidor ali entender o resultado. E aí eu volto a falar também, né, eu falei mais uma vez, a renda variável, né, como o próprio nome diz, né, tem toda a sua variação já embutida até no nome, mas ainda assim algo muito para longo prazo, tá? Ainda que no curto prazo a gente tem um descolamento muito forte em relação ao desempenho das empresas, né? Pode ter muita empresa aí que está um desempenho muito bom e está sofrendo por conta de fatores exógenos das empresas, né? Seja pela taxa de juros, né, commodities ou o que for. Então, no curto prazo ela ainda pode ficar um pouco descolada, mas no longo prazo, pessoal, o que manda é de fato o desempenho, é o fundamento da empresa. Então isso que é importante lembrar. E a mensagem final aqui, quem sempre fala na Alckmin, é que governos passam e empresas ficam, né? Não se baseie no desempenho no governo, seja ele qual for, direita, esquerda ou o que for, não comprem vendo uma ação com base no desempenho no governo, porque o governo dura 4 ou 8 anos e as empresas têm empresas já de 100 anos de bolsa, tá? Então é algo assim, vamos focar no longo prazo, pessoal. Acho que essa mensagem, não se desesperar, né, por uma volatilidade maior no curto prazo. Então acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar, e sempre um grande prazer falar com vocês. Perfeito, então muito obrigado, viu, Anderson, e até a próxima. Boa semana. Valeu, Anderson. Igualmente, pessoal, grande abraço. Como o Rafa havia mencionado aí, te receber por aqui. Como eu sou quem faz a produção do programa, a gente entra em contato claramente para uma próxima participação. Então eu deixo aqui um grande abraço para ti e até uma próxima, com certeza, meu caro. Bom, vamos que vamos então, Gabriel, que são 5 horas e 55 minutos. Muita gente mandando nomes aqui de cidades absurdas, né? Oficinas do Dr. Simas. Eu tava de olho aqui no chat, tava desconfiado. Né? Esse daí já tava, né? Tem prefeito de cidade aqui. Prefeito de cidade, absurdos. Tem a oficina do Dr. Simas, né? Tem, rapaz. Enfim, um beijo aí, né, pra todo mundo aí. Um beijo pra você. Nós somos jovens, rapaziada, no chat. O ilustre Jalim também, gente, eu conheço. Gente, a gente conhece, a gente foi criado na... Vocês querem, a gente foi criado em streaming.
streaming praticamente, né? Ah, a gente tá ligado nesses comentários, rapaziada. Meter essa pra cima de mim. Que isso. Mas tudo bem, vamos que vamos. Ô, Gabriel, bom, são 5 horas e 56 minutos no horário de Brasília, né? Já estamos chegando ao fim do nosso BMC Top News, mas antes queria dar uma notícia aqui sobre a Petz, né, Gabriel? A Petz comprou aí, né, o grupo Cão Cidadão, é isso? É isso aí, o Rafael, o CEO da Petz, o Sérgio Zimmermann, ele anunciou mais um passo na estratégia aí de expansão da companhia no ecossistema aí pet no Brasil, né? A gente sabe que é um mercado que cresce muito, a gente está sempre trazendo essas notícias por aqui. E dessa vez ele formou uma parceria com o adestrador Alexandre Rossi e com a aquisição do grupo Cão Cidadão, do qual é criador. Ele disse, abre aspas, adquirimos 100% do grupo Cão Cidadão, maior franquia de adestramento a domicílio da América Latina. Disse ainda que a marca Cão Cidadão ajuda a consolidar nossa presença no digital em produção de conteúdo e em adoção, Rafael. Show de bola! Então, o Gabriel, bom, gente, agora são 5h57 aqui, muita gente aqui falando. Deixa eu mandar um abraço aqui, um beijo para quem está nos assistindo. O Rodrigo Santana e o Rui das Neves. Ô, Rui das Neves, você já é de casa, né? Você é aqui do nosso coração. O Edson de Martini, o Valdano Simão falando que a quinta série vive, a quinta série respira, né? Respira. É o tal da comédia. Como nunca, não é verdade? Ah, vem agora Thiago Ventura, fica aí agora com stand-up. Brincadeira, não, gente. A gente sai da quinta série, mas a quinta série... Ah, a quinta série, gente, é verdade. É porque a gente, né? Enfim, vamos o ser humano é engraçado, rapaziada. Ainda mais com a internet. Olha só, que absurdo. Hein? O Rafael Silva falando, logo a Bloomberg fará uma proposta para esses dois apresentadores. Olha lá, fique de olho, hein, gente. Mas eu não abandono a BMC por nada. Aqui é minha vida, minha casa. Bloomberg, gente. A gente está aqui na BMC produzindo o melhor conteúdo possível para vocês. A gente está muito bem aqui com essa grande audiência, pessoal que assiste a gente todos os dias, a produção de conteúdo que não para, o nosso site aí que está produzindo notícias diariamente, a todo momento. Estamos muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. É isso, é excelente resposta, Gabriel, excelente resposta. Até porque lá não tem quem? O professor Alexandre Cabral chamando a gente micadinho, que fica chato, a gente não pode brincar com ele. Do Cabral aqui não tem o happy hour do Cabral, que tem casca de amendoim aqui no meio da banca. Brincadeira, gente. Não, mas a gente chama a BMC mesmo. É um prazer enorme fazer parte dessa empresa gigante aí. Tem um pedacinho dela aqui, né, conosco. Bom, vamos lá, o Helder aqui também com a gente, o Antônio Araújo, o Fábio Fialho, o Bauru Sentimante, o Júlio Oliveira, o Eliomar Landim, o Helder aqui de novo, né, o Thiago Berg também, o Carlos SN, enfim, gente, bom, vamos ficando por aqui, Gabriel, muito obrigado, viu? Vocês gostaram, gente, então, acho que gostaram aqui dessa... Tem bastante gente, só... Queria deixar uma última noticiazinha aqui, Rafael. Olha lá, o Brasil bateu o recorde de exportação de soja antes do fim do ano, diz a ANEC. O Brasil deverá exportar cerca de 2,6 milhões de toneladas de soja em novembro, que elevará o total embarcado nos 11 meses do ano para 84,56 milhões de toneladas, um novo recorde anual no país. De acordo aí com os dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, nesta terça-feira aí, dia 9, rapaziada. Em 2020, o Brasil exportou 82,3 milhões de toneladas, ficando muito perto de um recorde de 2018, que é de 82,88 milhões de toneladas, segundo aí a ANEC. Sensacional, Gabriel. Bom, inclusive aqui, o Adilson perguntando se eu já paguei a aposta para... A Débora que tem que pagar a aposta para... Inclusive, Rodrigo Mariz, alô, diretor jornalista está sendo intimado. Aposta com a gente chamar mesmo, o delegado Nico Gonçalves aqui, um dos maiores delegados do planeta Terra aí, para vir cobrar isso aqui, gente. Não é possível. Né? Cadê meu chopp? Né? Vou ter que acertar o próximo cupom. Enfim, a gente fica ter que bater nesse... umas 5 metas, a gente acumula as prendas, ô Rafael. E aí a gente faz a sexta-feira do Rodrigo, que ele vai... Um amigo secreto, né? Um amigo secreto só de presente do Rodrigo. Só queria dar aquele giro de fechamento de mercado, não é verdade, Rafael? Manda bala, 6 da tarde. 6 horas da tarde, fechamento de mercado aqui no nosso mapa de calor da Profit Pro olha só. Não, Profit Pro da Nelógica. Profit Pro da Nelógica, rapaziada. Isso. O Ibovespa aí com uma variação positiva de 0,75%. A gente viu essa variação aí no final do dia, 0,64, 0,75, subiu para 0,99 e agora fecha a 0,75% aos 105 mil pontos. 105.569 mil pontos, rapaziada. A Magazine Luiza manteve aí
a liderança nas maiores altas do Ibovespa com 9,81% de variação positiva, seguida aí de lojas americanas com 7,71%, como a gente havia mencionado, muita gente falando de uma antecipação aí nos resultados de varejo que vão ocupar esta semana. Você pode acompanhar sempre aqui na BMC News e nosso portal de notícias. EZTEC também, 6,55% de variação positiva, seguida aí de Via Varejo com 6,23%, Pets com 6,17%, estava num rally de alta aí 5% ao longo do dia, deu uma caída, mas fechou em alta de 6,17%. E Cash 3, a amada Cash 3, tem muita gente que gosta de Cash 3 aí no nosso site. Beijo pro Marcos Lisboa, conselheiro independente de lá, inclusive. Queremos você aqui, Marcos Lisboa. Queremos você aqui. Hein? Olha só, Cash 3 com 6,13% de variação positiva, partindo agora para a parte negativa do Ibovespa. PetroRio aí, depois daquelas grandes altas de sexta-feira, com mais de 17% de alta, fechando hoje com uma variação negativa de 4,90%, seguida de BTG Pactual com, deixa-me ver aqui, a visão tá ruim, menos 4,80%. Também temos Gol, figurando aí entre as maiores quedas do dia, com menos 3,24%, e Vale com uma variação negativa de 2,44%, Rafa. Ah lá, excelente. Então, o menino aí do fechamento fechou tudo. Fechei tudo, hein, rapaziada? rapaziada? E vamos embora. Então é isso aí, Gabriel. Muito obrigado, viu? A gente se vê amanhã com mais Top News. Isso aí. E que mandando um abraço aqui para todo mundo do nosso chat aqui. A gente ama vocês. Tamo junto. O Hugo G falando, inclusive, aqui, parabéns ao programa, ao canal BMC, por nos trazer alegrias e companhia desse mercado louco. Sim, na alegria e na tristeza, estamos juntos. Inclusive, teve gente perguntando sobre PECs precatórios, o que isso muda nos seus investimentos. Tem lá uma matéria lá no site da BMC News, viu? A gente conversou lá com o Luiz Alves, gestor essa da matéria? Da Versa Asset, desculpa. Versa Asset é o do... Não é verdade? Super. Versa Asset, então você não pode perder lá. Gabriel, a gente se vê amanhã. E lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais. Até amanhã, Gabriel! Até, Rafa, e lembrando aí que, gente, o programa acaba, mas a bolsa fechou, mas a nossa programação ainda continua, então fica aí ligado em tudo que a gente tem a oferecer aqui na BMC News. Tem hoje Analytics, com ele, Marcos Saravalli e o Bo Williams. Eu vou estar assistindo ali de fora, vou adorar. Então, fiquem bem, fiquem com Deus aí, se cuidem e a gente se vê amanhã com mais Top News. Abraço, tchau, tchau!